galera. Nós estamos aqui com a Camila. A Camila é empresária, mãe, ela faz parte do projeto social para crianças, ela é uma das fundadoras. E Camila, nós agradecemos muito você participar aqui do nosso VMA Cast, ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos vendo no nosso canal, contasse um pouquinho quem é a Camila. Tá legal, muito obrigada. Obrigada, Vivian, pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz em estar aí ingressando no dos primeiros, né, podcasts, sozinha. É até um desafio, né? Eu fiquei pensando, poxa, quando a Carol me mandou, né, uma lista, né? Ai, o que é você? O que você faz? Eu fui colocando, eu falei, gente, mas eu faço muita coisa, como é que eu dou conta? Mas pro pessoal de casa, eu me chamo Camila, eu tenho 29 anos, sou formada em sistemas de informação, mudei de área, migrei para a área do esporte há mais ou menos uns 6 anos, 7, é mais ou menos isso. Hoje estou com uma academia de jiu-jitsu, sou uma das sócias, professoras, né? Sou faixa marrom de jiu-jitsu também. Não digo competidora, porque faz muito tempo que eu não faço, né? Até uns 2 meses atrás eu fui numa competição, mas hoje, atualmente, sou professora e sou a líder, né, do projeto Amazon School Kids. É um projeto que está iniciando, já tem um tempo, né, na academia, mas agora que ele está começando a tomar forma, tomar um molde, né? E além disso, né, acho que primeiro de tudo eu sou mãe do Caio há 2 anos. Tenho a minha carreira, mas ser mãe realmente é o que eu me encontrei. Nunca pensei em ser mãe, hoje não sei como pensava nisso, né? Então, realmente, sou uma menina de São Paulo, tô aqui, assim, não digo nervosa, mas ansiosa, né? Porque realmente, como você disse, como eu falei também na pré-entrevista, eu já fiz muita coisa. Hoje, eu me encontrei, então eu nem conto muito essa minha graduação, apesar de ter trabalhado muito tempo, trabalho até hoje, fora da academia, eu tenho um outro trabalho, mas ser professora realmente é o que enche, assim, que enche meu coração. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ver a evolução dos meus alunos. É o que depois de ser mãe, é o que me sustenta, assim. Então, eu me defino, assim, como mãe e professora. Eu realmente, antes, né, é engraçado, porque antes eu me definia muito como atleta, mas hoje eu sou professora, é o que eu gosto de fazer, eu gosto realmente de ensinar. Que bom, muito legal, Camila. Ser mãe e professora. Interessante. É interessante mesmo essa sua colocação. E aí, bom, gente, aqui a Camila não sabe, nós vamos bater um papo aqui, é que vier na mente. Espero que você curta. E a Camila, me fala um pouquinho do seu projeto social, o Amazon School Jiu-Jitsu. O que te motivou a começar esse projeto e quais são os seus principais objetivos? O que me motivou a começar realmente foi ver. Eu sou aqui de São Paulo, né, como eu disse, mas o Kevin e o Breno, que foram as pessoas que iniciaram a academia comigo, eu vi o quão importante foi o jiu-jitsu para eles. Eles são de Manaus, lá dificilmente tem uma academia que é cobrada, todas as academias são projetos, todas são gratuitas, então é a cidade, é a capital do jiu-jitsu, para mim é Manaus. Por mais que tenham muitas academias de jiu-jitsu aqui em São Paulo, mas a raiz, o jiu-jitsu, a garra, assim, é o pessoal de Manaus. E eu queria também colocar isso. Hoje em dia a gente já paga escola, eu pensava nisso, né? Já tem escola para pagar, natação, inglês. Por que não eu disponibilizar 1 hora do meu dia, por dia, né, das 24 horas que o dia tem, para passar o que eu sei. Não vai me custar e nem nada. E desde o início o Kevin sempre idealizou comigo, mas ele falou, o negócio é seu. Eu tenho outras coisas, outras prioridades e não vou fazer isso. Então eu falei, não, peguei realmente isso pra mim. Então hoje o projeto, ele é um projeto de aulas gratuitas para crianças de 4 a 12 anos, totalmente gratuitas.
Hoje a gente só não fornece o kimono porque a gente ainda não tem uma ajuda, né? Não tem uma renda. Mas ainda assim, quando dá, eu compro o kimono, o Kevin compra kimono e a gente distribui para quem não tem condição. E aí a gente, né, tem aulas todos os dias. As aulas são divididas em 2 turmas. As menores de 4 a 6 anos, as maiores de 10 a 12. Então, eles treinam separados, até porque a metodologia é diferente. Hoje já estamos com 3 professores no projeto. Além de mim, tem o Wesley, que é faixa preta, tem o Oriente, que é faixa marrom também. E estamos iniciando agora com um instrutor. A ideia do projeto, hoje ele existe dentro da Amazon School, da academia, mas a minha ideia não é que ele fique ali. A minha ideia é que ele vá para fora, que seja, de repente, um galpão, que eu possa dar aulas o dia todo, não eu, né, somente eu, mas que os professores possam disponibilizar aulas o dia todo para a criançada, que possa ter aula de inglês 2 vezes na semana, que possa ter acompanhamento de psicólogo, porque lá atrás, quando a gente começou, a gente não imaginou que precisaria, psicólogo, para quê? Mas hoje, tendo o contato que eu tenho com os pais, o contato que eu tenho com as crianças, eu vejo que é muito importante. O acesso, a gente tem essa mentalidade, eu acho que é até burra, assim, de achar que psicólogo é só para uma pessoa que tá doente. Não é isso. Às vezes o psicólogo te direciona para um melhor caminho. Às vezes você tá confuso numa decisão e o psicólogo, ele nem fala nada, ele só põe uma pulguinha assim e fala, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Vou para esse caminho que eu acho que vai dar melhor. Então, hoje no projeto já tivemos 3 crianças que precisou de um acompanhamento. E aí eu, em contato com pessoas, olha, é do meu projeto, não dá para fazer um valor mais acessível. Tem crianças que acompanham até hoje. Crianças que mudaram da água pro vinho. Não porque eram teimosas, nem nada do tipo, mas o jeito. Criança muito retraída, crianças que tinham alguns pensamentos que poderia levar para o mau caminho e hoje já está num caminho melhor. Então, hoje não tem regra, apesar de falar assim, projeto social, não tem distinção de quem recebe mais, quem recebe menos. A única regra que a gente colocou hoje é a idade e estar dentro de ter notas boas na escola. Então, tem que começar a apresentar o boletim. Se tiver nota ruim, vai ficar os 3 meses sem treinar, até melhorar no próximo trimestre. Então, a gente está caminhando e pensando não uma perfeição, que eu acho que não existe, mas num negócio assim, seja 95% bom, que seja legal para os pais. E também eu tenho muita ajuda dos pais, né? Então eu não poderia falar que só eu faço tudo. Realmente eu faço muita coisa, mas a conexão que eu tenho com os pais é uma coisa assim fora de série. Eu realmente sou amiga deles e tô ali. Eu preciso disso. Eu tento ajudar, tento orientar. Então, os professores e os pais estamos indo num caminho legal, assim. Hoje eu digo que o meu projeto de vida é fazer o projeto tomar grandes proporções. Muito interessante. Olha que interessante. Você pensou só no esporte e através do esporte você viu a necessidade que você precisa agregar mais valores para as crianças. E o que você falou é interessante, essa questão de psicólogo, né? A gente fala fazer uma terapia. Porque realmente não é só quando você tem uma depressão. Todo mundo precisa ter uma terapia. Isso é fato. Porque a gente tem, né, crenças, né, às vezes por questões familiares ou por questões socioeconômicas. Então, principalmente a criança, e essa questão de educação está muito ligada à neurociência. Que essa questão, por exemplo, que a criança às vezes tem, né, algum travamento, e às vezes foi por alguma coisa que um adulto falou, e ela fica se punindo e ela não consegue deslanchar. Então, essa fase realmente da infância, ela é muito importante ter esse acompanhamento, até para ter um direcionamento, porque senão ela fica realmente pensando coisas erradas, atrapalha a vida. E assim, né? Então tá tudo muito junto, né? O esporte, a educação. E eu achei legal essa questão que você colocou, que o seu termômetro hoje não é uma questão financeira. É a questão realmente da dedicação da criança e a questão da escola. Então, ou seja, o esporte também motiva a ele ser um aluno melhor. Exato. Porque muitas vezes é uma criança que até tem mais condição, né? Tem uma vida boa, mas por ter tudo, ele não se dedica tanto na escola. E aí quer ir pro jiu-jitsu como se... E realmente tem crianças que são muito boas. Aí eu fui olhar o boletim e falei, não é possível. Não, ou você melhora até o final do semestre,
ou você vai ficar 3 meses sem treinar. Aí foi um apagão, assim, não sabia onde ia. Mas aí eu conversei com os meninos, né, com os professores. Quando eu cheguei nos pais e falei isso, tem pais que já tinham esse termômetro. Tem pais que falavam assim, ó, não tá vindo porque não tá bem na escola, vai estudar pra melhorar e depois volta. O jiu-jitsu, eu já falei que o jiu-jitsu é depois da escola. E aí eu peguei isso, falei, realmente, o jiu-jitsu tem que ser depois da escola. Não adianta ser um atleta, chegar lá na frente e falar assim, não, mas você não estudou, mas você você parou de estudar. Como... Eu digo isso porque, por exemplo, o Kevin não tem estudo completo. Não desmerece ele, não deixa ele pra trás em nada, mas ele parou de estudar, entendeu? Ele parou ali e não quis continuar. Ele foi realmente pro esporte. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus ele conquistou muitas coisas. Mas se de repente não tivesse dado certo, ele teria um outro caminho. Mas o Breno, são pessoas muito centradas. Nunca duvidaram que aquilo ali ia dar certo. Mas eu acho que é legal você ter ainda assim, se dedicar desse jeito, mas ter uma segunda opção. Se aquilo não der certo, se acontecer... Fui ao inverso, né? Eu estudei, aí conheci o jiu-jitsu, porque eu conheci o jiu-jitsu 22 anos, com 22 anos. Trabalhei, treinei, competi, e aí eu falei, não, eu não quero isso que eu estudei. Eu quero viver do esporte. Eu acho que vai dar certo. Então, ali eu também. Eu falei, poxa, eu vou ter que sair da minha carreira. Estudei muito. Consegui um emprego muito bom, eu vou ter que desistir disso para viver do esporte. Será que vai dar certo? Vão me julgar? O que vai acontecer? E graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus, eu não mudaria nada na minha trajetória até hoje. Eu até brinco com a minha mãe, por que você não me colocou no jiu-jitsu antes? Ela fala, né? Às vezes você não teria a mesma trajetória que você teve hoje, se eu tivesse te colocado lá com 10 anos. Minha mãe nem sabia o que era jiu-jitsu, eu acho. Sim, minha mãe não é uma pessoa velha, de mais idade, mas é uma coisa assim, que não pensam em colocar menina. Hoje em dia, sim, mas antigamente... Não se colocava Não, mulher, né? imagina. Existia esse preconceito, inclusive, das Isso, próprias mães, né? Que era um esporte muito exatamente. masculino. Né? A Exatamente. arte marcial foi feita para meninos e não para meninas. Isso. E eu prego ao máximo. Hoje a nossa turma de mulheres é muito grande, muito forte, tanto adultos quanto crianças. Então, quando elas chegam e eu dou aula, por exemplo, eu dou aula 2 vezes na semana, à noite, para turma comercial. Quando elas me veem, falam assim, nossa, mas você que é professora? Eu falo, sim. Aí você vê que, nossa, tem uma professora, tem uma figura feminina ali, né? Não é só a visão do Kevin ou do Alagoas, que são faixa pretas, que são ali da academia. Tem uma mulher. Tudo bem, eu não sou faixa preta ainda, mas eu tenho respeito e isso também eu gosto. Eu conquistei, exatamente. Quando eu conheci, né, e voltando, quando eu conheci o Kevin, quando eu conheci o Alagoas, que é um dos nossos faixa preta, eles eram coloridas e eu era faixa branca. E aí, tanto eu tava até dando uma aula e o Alagoas falou assim, pô, Camila, parabéns. Eu me lembro de uma das suas primeiras aulas, você toda sem jeito e tudo, e hoje você dá uma aula como ninguém. Então, ali, eu falei até pro Kevin, eu vou dormir essa semana, assim, bem. Só com... Ele nem foi um elogio, ai, como você é maravilhoso. Não foi. Pô, você dá uma aula muito boa. Mas o trabalho reconhecido, faixa preta, né? Exatamente, um faixa preta me falando isso. Além do Kevin, ele já me falou isso várias vezes. Pô, o Kevin fala assim, ó, você puxa a aula que eu vou treinar com os meninos. Então, puxa um treino legal, que quero treinar, eu quero fazer seu treino, porque o pessoal gosta. É um treino que eu falo pra eles, né, eu não tenho dó das crianças, galera. Eu não vou ter dó de vocês, vamos, eu não quero que vocês desistam. Porque tem que treinar, né? Você tá ali pra isso. Exatamente. A gente sabe quem a gente puxa, eu consigo ter essa identificação de que você eu posso puxar até um tanto, o outro eu posso puxar um pouco mais. Então tem que ter esse termômetro pra também não extrapolar. Tem muita gente ali que vive por hobby, faz o jiu-jitsu por hobby. Tem gente que compete e tem gente que é por hobby. Você tem que saber. Tem que ter um termômetro. Tipo exatamente. De performance de exatamente. E isso é muito interessante, essa questão. Mas uma coisa que eu falo, né? Falando pra mim, muita gente me pergunta, nossa, você faz tudo isso, faz arte marcial. Eu falo, gente, eu gosto. Eu não eu até brinco, né? Ah, mas quem quer fazer balé, nada contra balé, eu já fiz também, gente. Mas assim,
vai fazer balé. Porque, Exato. assim, é o preço que eu tô disposto a pagar. Eu falo, o Sim. preço que eu tô disposto a pagar é o preço que eu tô disposto a jogar. Então, é Uhum. isso. E isso faz essa diferença. De você fazer um esporte desse e decidir que é um esporte, né? Todo mundo pode fazer todos os tipos de Sim, esporte, né? claro. Desde que a pessoa se encontre, queira, esteja ali. Não tem problema Não nenhum. tem isso, essa identificação, é masculino ou feminino, porque a gente via muito isso no passado e Sim, que hoje, graças a Deus, vem mudando muito nessa questão toda de inclusão, de diversidade. exato. Então, é importante ter essa consciência. É, que desafios você encontrou ao iniciar o seu projeto? E como você superou esses obstáculos? Um desafio é lidar com pessoas diferentes. Então, as grande parte é muito difícil lidar com as crianças, porque cada uma tem seu jeito, sua peculiaridade, mas é muito mais difícil lidar com os pais. Eu sempre digo isso. Tem a Camila dos pais, a Camila dos alunos, porque não que seja uma coisa difícil, não acho que não é nem essa palavra, é desafiadora, porque você tem o seu jeito de criar suas filhas. Então eu vou chegar lá, porque eu falo para eles, olha, não tem como eu falar manso com as crianças. Não tem como eu tenho a visão, eu vejo que eles têm essa visão, nossa, é a professora. Mas é a visão, tipo assim, a professora, como se fosse a mãe mesmo. Eu falo assim, não tem como eu falar manso com os filhos de vocês, porque aqui dentro, quem manda sou eu. Não é no sentido ruim. Porque senão, são assim, 30 crianças, 40 crianças. Se eu baixar o bolo um pouquinho, é a festa do oba-oba. Não tem como. Então, às vezes eu até via alguns pais, assim, com cara ríspida pra mim, porque Tipo, eu indignada. corrigia. Ai, professora, eu não tô aguentando. Não, você aguenta sim, pode continuar. Criança de 5 anos. São 10 flexões, pode contar, 10 flexões. E aí só ela fazendo. Ah, saiu, pisou no tatame sem o chinelo. Volta, 10 flexões. Não pode pisar sem Você coloca a chinelo. disciplina ali. Sim. Na E aí eu molecadinha, ela via, vai. os pais assim, aterrorizados. E aí, na nossa primeira reunião, eu falei: olha, eu sou totalmente aberta. Se vocês tiverem qualquer coisa pra falar pra mim, né, não tô gostando. Eu não tenho problema nenhum com crítica. Nenhum. Se Porque a você. crítica, ela é construtiva, né? Exatamente. Eu não Então, vejo tem nem gente que como. tem esses mimimi, mas É, pra mim, tem. assim, é construtiva. Exatamente. Eu vejo quando uma pessoa fala assim: olha, Camila, você. O Kevin uma vez falou isso pra mim. Eu tava com a turma dos menores. E aí eu falei: hoje não tem brincadeira. Vocês não. Porque a gente combina assim, dos menores. É o início da aula. Então faz rolamento, fuga de quadril. Depois, jiu-jitsu. E no finalzinho, uma brincadeira. Nesse dia, nossa, eu não consegui fazer nada. A gente não conseguiu concentrar pra fazer nada. Falei, olha, hoje não tem brincadeira. Aí uns choraram, uns ficaram chateados, uns falaram que não ia vir mais. Aí o Kevin falou, nossa, você tá muito brava. Eu falei, Kevin, não é brava. Eles precisam entender que não é o querer deles. Lá fora, não vai ser o Vai ser querer muito mais deles. duro. Vai ser Então, muito mais. assim, chinelada neles, né? Vai pisar mesmo. Não vai ser passar a mãozinha na cabeça. Então, se os pais fazem isso em casa, desculpa, quando chegar aqui eles vão sofrer, porque comigo não vai ser assim. Teve até um caso de uma mãe, ela falou assim pra mim, ela me mandou uma mensagem, eu até escutei o áudio, mas eu não consegui responder. E eu já aviso eles, olha, pode falar comigo, mas eu demoro pra responder. Eu já deixo bem claro. Melhor me mandar mensagem no número da academia que eu respondo na hora. Agora, se me mandar no meu pessoal, gente, eu demoro pra responder. Às vezes eu até escrevo e não mando a mensagem. E ela falou, você tem algum problema comigo? Aí eu falei, não. Ela falou assim, não, porque eu já te mandei 2 mensagens. Eu falei, não, mulher, por favor, não fica assim. É que realmente, assim, eu lido além das 40 crianças, são 40 pais. 80 pais. Às vezes tem pai e mãe que fala comigo. Então, se você for ligar porque eu não te respondi em 10 minutos, a gente não vai ter uma conexão legal. Então, se você mais urgente, vem até aqui, me liga, não tem problema nenhum. Mas não fique esperando uma mensagem de WhatsApp. Isso não vai mensurar o quanto o seu filho é importante pra mim ou quanto você é importante pra mim. Todos aqui são iguais. Pra mim, são todos, tanto que eu até falo pra eles, quando tem campeonato, eu nem levo meu filho, porque eu cuido deles como se fossem os meus filhos. Então, o meu filho fica em casa e eu vou com as crianças e cuido delas como se fossem meus filhos mesmo. Então, o maior desafio que eu enfrento até hoje é lidar com pessoas muito diferentes de mim, da minha criação, de tudo que eu já estudei, porque apesar de eu não ser formada em psicologia, eu estudo muito para poder lidar com as crianças,
Porque no começo eu batia de frente, falava assim, mas não é possível que a criança faz assim, que o pai faz isso. Eu falei, mas peraí, eles são eles, eu sou eu, não tem como a gente ser igual, pensar igual. A gente nem é da mesma família, o que eu tô pirando? Aí eu comecei a estudar e vi que realmente eu preciso aprender a lidar com pessoas diferentes. lidar com Foi aí pessoas. que virou, assim, mais ou menos depois que eu ganhei o Caio. O projeto iniciou no ano que eu ganhei o Caio. Depois de uns 6, 7 meses, virou uma chave que aí eu aprendi realmente a lidar e identificar o sentimento e tudo dos pais ali. Foi bem, assim, estudando mesmo. Estudei. Até uma mãe até perguntou, você é psicóloga? Eu falei, não, não sou não. Ah, você já estudou para lidar com criança? Também não. Eu estudo fora, né, mas não sou formada. Mas você busca sempre o conhecimento, tá Sempre, 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 né, sempre, sempre. buscando conhecimento. E isso, essa clareza é importante, porque a gente não Sim, vai ter até algumas formações, a gente até tem 2, 3, 4, mas não sim, vai dar para ter todas as formações, senão a não dá. gente. Mas o que é importante, a gente sempre saber aquilo que é importante, o grau, e se aperfeiçoar. Quando você lida com Exato, crianças, entender sobre crianças, tudo que exato. tem, para poder, dentro do seu, né, negócio ali de professora, você aplicar. O que eu falo, lidar com pessoas é uma arte, É gente. É uma uma arte. arte. E eu falo isso todos Exatamente. os dias. Interessante isso que você falou. É, eu sempre falo isso, né, para o meu pessoal, para minha turma e até nas empresas que eu trabalhei, né? Tem hora que eu sou, né, a gestora, tem hora que eu sou a psicóloga. Então, assim, e nós Exato, mulheres conseguimos transitar entre todos esses papéis muito fácil. exato. Então, assim, tem hora que, né, é a psicóloga Camila, a mãe Camila. Então, assim, isso é interessante, porque é importante entender as pessoas em todos os negócios. Até a Exato, gente como empresário, agora pegando a nossa veia de empresário, porque a gente lida com isso todos os dias, com vários tipos de pessoas. exato. Você, além de lidar com crianças, lá na sua função de empresária, você lida com o quê? Seus alunos, que são seus clientes. Sim, Então, assim, cada um tem uma cultura familiar. exato. E além da cultura familiar que vem de carga genética ou do meio que ele vive, porque o meio também define muito a Muito, pessoa, muito. né? Ele vai se moldando, porque a gente se molda a cada dia. A Camila não é de ontem, não é de hoje, e Não. a Vivian também não, porque todo dia. Eu lembro que quando eu estudei muito sobre isso, eu demorei também, assim, Aí, a entender um pouco. E, assim, e ouvir o meu pai sempre falava isso, né? Mais duro, mais antigo no interior. Eu sou mesmo, eu não mudo, eu sou assim e acabou. Não, a gente muda. a Porque gente às vezes o que muda. fazia sentido ontem não faz mais hoje. E amanhã Exatamente. pode não fazer mais. Então, assim, Exatamente. a gente tem uma base, né, que é uma forma geral, mas todo dia a gente está aprendendo e mudando. Então, lidar com pessoas é uma arte, é o que eu falo, é uma É uma arte. arte, isso é Então, assim, verdade. eu, né, vejo isso no dia a dia, porque eu lido com várias pessoas, clientes e tudo, vários colaboradores. Então, assim, eu consigo identificar pelo olhar, pelo passo, pelo gesto. Exato. E Eu é vou uma coisa olhando. que a Que gente. o corpo fala. Exato. A gente já sente, mas quando a gente estuda e fala assim, puxa, era aquilo mesmo. É isso Eu- mesmo. E aí, às vezes, você fala, putz, né? Como você só adivinhou? Aí, às vezes, eu até brinco com as minhas filhas, né? Porque aí elas falam, como você adivinhou? Aí eu falo, mamãe sabe tudo, é fada. É Mamãe exatamente. sabe tudo, é fada. Aí ela, nossa, mãe, você sabe tudo mesmo, né? Eu Como fico você sabia? impressionada. É engraçado. Mas, assim, é isso, né? E eu acho que isso, né, não desmerecendo, né, os homens, mas a mulher, ela faz com muita maestria Sim, isso. Então, assim, a gente consegue, né, fazer isso com muita maestria. E por isso que nessa questão aí em tudo, né, a gente desabrocha um pouco mais rápido, sim, porque eu a gente concordo. entende mais rápido esse jogo. Sim, eu concordo. E é muito interessante isso. Bom, você poderia compartilhar uma história inspiradora ou um exemplo de impacto que a Amazon School Kids teve com uma criança ou em uma comunidade? Sim. Tem um aluno nosso, é, não vou falar o nome, né, por questão de... Que eu não falei isso pra mãe dele, né, essa pergunta foi inesperada. Mas teve uma reunião, a gente fazia assim, todo final de mês, a gente tinha o bolinho dos aniversariantes. Isso começou porque uma criança, assim, nos primeiros meses de projeto, falou, professora, aqui tem tem bolo de aniversário? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas vocês estão bem, dão? Aí eu falei, por quê? Ele falou bem assim, porque eu nunca tive em casa. Uau. Aquilo me cortou, assim. E aí, todo mês, por fim, todo mês a gente fez,
né, para os aniversariantes daquele mês que passou. E aí, em uma das festas, eu lembro que uma mãe falou assim pra mim, é melhor você falar com aquela criança, ele tá batendo em todo mundo. Mas sempre foi uma criança muito quieta, uma criança que mal falava, mal falava. E aí eu lembro que eu falei, poxa, como é que eu vou falar isso com a mãe dele? Realmente é um menino muito quieto. Tem 2 irmãos que estão no projeto também. É, E aí eu falei, bom, vou falar, né? Cheguei pra ela e falei assim, olha, então, tá acontecendo isso, aconteceu. Na verdade, eu falei primeiro na reunião dos pais. Falei, olha, aconteceu a situação tal, que uma criança bateu em outra. Na verdade, bateu em mais 2. Teve um revide e tudo mais. Aí ninguém falou nada. Só falei, olha, tomem cuidado. Falem com a criança de vocês. Estou aberta, se quiserem falar comigo também. No final dessa reunião, a mãe desse aluno falou, foi o meu filho, né, que fez isso. Aí eu falei, foi. Aí ela falou bem assim, então, mas o meu filho, eu não sei mais o que fazer. Eu peguei uma mensagem de que ele falava que queria se matar. Uma criança que mal falava. Uma criança que mal abria a boca. Você olhava pra ela e falava assim, menino tímido. Ele não abria a boca. Sensível. Quando ela falou isso, eu imagino a sua expressão. assim, eu vi a dor que ela me falou. Eu não sei o que fazer. Porque como é que eu leio isso que o menino quer se matar? E aí eu procurei, foi o primeiro, assim, que eu fui, falei, bom, vou atrás de um psicólogo. Tem que ser um psicólogo infantil, que vai entender. Ele faz tratamento e é uma outra criança. Outra criança. O jeito. Você tem ideia, ó, eu tenho um filho pequeno, você conhece. Ele tem um irmão pequeno também. O Caio, né, passava, não que o meu filho é o mais encantador, mas todas as crianças têm uma empatia muito grande com ele, porque conhece ele literalmente desde a barriga. E ele mal olhava. Hoje em dia, o Caio chega, ele brinca. Ele é outra criança. Então, claro, se não fosse a mãe, né, falar, olha, perceber, ver o que aconteceu, mas eu vejo que estar no projeto, estar com outras crianças, mostrou pra mãe dele que tinha aquele problema. Então, quando ele começou a mudar, que eu falei, poxa, ela foi perfeito. Perfeito, assim. Pode ser que hoje eu nem tivesse meu filho mais aqui, ele fica sozinho em casa, se ele faz uma besteira. Então, quando ela me falou isso, sempre quando alguém me pergunta, o que aconteceu e me impactou, foi isso. Uma criança de 11, 10 anos, fala, eu quero me matar, eu não aguento mais viver aqui. Nessa vida, nesse mundo. Então, foi muito forte, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu escutaria, ali tão próximo a mim, e de uma criança que eu não imaginaria. Hoje, com muita felicidade, eu digo que essa criança desabrochou, é outra criança, e que, graças a Deus, a mãe aceitou essa ajuda, porque tem pais também que não aceitam, né? Às vezes a gente até fala olha, de repente precisa procurar uma ajuda, precisa... porque eu estudo muito, como eu falei, né? Então, tem pais tem crianças que eu vejo que precisa de uma ajuda fora ali, né? Uma ajuda psicólogo, e eu oriento, falo, olha, acho que seria legal. Tem pais que já saíram do projeto porque não gostou, que eu falei. Sim, eu não digo porque falando, seu filho tem tal coisa. Eu nem sou médica, mas tá fora da curva do que eu já estudei. Alguma coisa chama atenção, você coisa tem tá... essa percepção. Exatamente. E quando tá muito fora, eu falo assim, acho legal procurar uma ajuda fora. E tem pais que já saíram. E graças a Deus essa falou, não, cá, vamos lá, porque já aconteceu isso. Realmente acho que tem alguma coisa errada. E aí foi quando ela falou, teve essa mensagem pra uma outra pessoa que eu não conheço. Então, essa realmente é a que mais me impactou e a que mais, assim, doeu de saber, assim, doeu muito, 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 muito. Eu imagino você, né? Porque a gente que é mãe, ainda nesse papel, uma criança de 10 anos, Exato. falar isso. Você tem noção do trabalho que você faz? Que você começou com... Você já parou para pensar isso? Você começou com esporte e que o esporte muda tudo. A gente sabe disso. Sim. Por isso que é a importância de colocar criança no esporte Muito. Desde pequeno, gente. Muito, E muito, assim, muito. E uma das coisas que a Camila tá trazendo aqui, a gente sabe que nem todo mundo tem essa mesma condição financeira. Exato. Mas existem muitos projetos, né? Tem o da Camila aqui na Zona Sul, mas tem muitos outros projetos que você pode fazer um pouco de sacrifício, levar o seu filho para que ele, né, desenvolva, para que ele tenha também, ele esteja com outras crianças num ambiente que seja propício para ele. Exato. Mas além disso,
você tá desenvolvendo um ser humano, né? Não Sim. só no esporte, está desenvolvendo Uhum. para a vida. Então, as duas coisas caminham muito junto. E você Uhum. recuperou uma vida. Então, Sim. assim, isso que você faz é muito especial. Se você parar para ver, nem todo mundo, porque isso é uma verdade. E eu vejo isso no mundo dos Uhum. negócios, eu vejo no dia a dia. Nem todo mundo quer parar para doar a sua hora para o outro. Exatamente. Exatamente. Porque quando eu comecei o projeto, ele não é pago. Ninguém paga nada. Tem pais que falam assim, eu me sinto constrangido. Vem aqui, meu filho usa banheiro, bebe água, usa copo descartável. Vocês não cobram nada. Eu falo assim, gente, de verdade, eu não precisa. E assim, mesmo quando a academia estava começando, que talvez poderia precisar ali de um auxílio, a gente falou, não precisa, a gente vai bancar. E ouvindo muitas críticas. Críticas da forma, ai, mas cobra R$ 10, não vai matar. Ai, mas daqui a pouco essa criança faz 15 anos e vai para outra academia. Ah, mas você não vai ter esse reconhecimento. Mas eu não quero que o outro me reconheça. Entendeu? Eu não quero que você fale pra mim, ai, Camila, parabéns, você faz um projeto. É legal escutar isso, mas eu tenho que me sentir bem. Eu me sinto, assim, num estado, assim, quando termina a aula, eu fico, nossa, consegui passar uma aula Senso de dever legal. cumprido. Sim, então eu não preciso desse reconhecimento do Desse outro. glamour de Não. estar. E, assim, aí uma vez já falaram assim, ai, mas R$ 10 não mata. R$ 15 não mata. E aí, nessa hora, eu lembro que tava com o Kevin, e aí ele falou bem assim, e eu lembro que ele fechou assim, a cara muito assim. Ele falou, vamos embora daqui. Desse jeito. Quando a gente foi embora, que eu lembro que a gente entrou dentro do carro, ele falou bem assim, quando eu comecei, eu tinha 10, 11 anos, minha mãe não tinha R$ 10. Minha mãe devia 20 na vendinha. Então, ali eu vi que realmente, para alguns pais, eles poderiam pagar até R$ 200. Mas para alguns, e eu não quero fazer, você paga, você não paga. Fazer né, Não, eu não quero. distinção e já Não, de colocar isso, forma plantar nas crianças desde cedo. Que o que eu vejo que isso acontece muito. E muito. aí a gente vê adultos, né, distintos Exato. disso. E assim, e já teve, tinha uma menininha que ela fazia aula todas quarta e sexta, porque segunda-feira a mãe dela fazia hemodiálise. Ela vivia na rua. Só que assim, ela entrou um dia, ela falou, nossa, quanta criança. Ela e o irmão. Aí eu falei, vamos treinar. E ela veio treinar. E uma outra criança falou pra ela, nossa, você tá toda suja. As outras, e assim, é um senso de que as outras crianças falaram, ei, que é isso? Você não pode falar assim com ela, você nem conhece ela. Você não pode fazer isso. Aí todas as crianças excluíram essa que falou. Aí depois ela pediu desculpa e tudo. Da mesma forma que também, uma vez o menino, estava uma luta entre um menino e uma menina, e aí a menina tava ganhando. E um dos meninos falou assim, e aí, vai perder pra uma menina? Eu te juro, eu nem tava perto. Os outros meninos foram pra cima, e aí, cara? Você é machista? Que Olha é que isso? interessante isso. Eu não precisei falar nada. Assim, eu sempre comento. Eu falo pras crianças assim, até pros adultos, não peguem leve com as meninas. Não precisa disso. Elas não são inferiores a vocês. Não, Então, não somos seres quando inferiores. eu vejo, eu fico muito brava e eu brigo mesmo. Se estiver rolando, eu mando parar. Para, não faça mais isso. Porque eu odiava com todas as minhas forças quando alguém ia devagar comigo só porque era menina. Ah, mas é porque você é muito mais leve. Tá, não me importa, vamos com tudo. Não, eu odiava, assim, muito, muito. Então, eu não gosto, não deixo nenhuma criança fazer isso com a outra. Então, eu já falei isso pra eles desde o início. Então, quando esse menino veio e falou isso, todos eles foram. E aí, cara, você tá doido? Não pode isso não, professora. Tem que pagar 20 flexões aqui. O cara machista. E eles por eles mesmo. E o menino foi, pagou as 20 flexões e eu não precisei abrir a boca pra falar nada. Porque você já implantou uma cultura. Você Exatamente. percebe que essa questão de implantar cultura também, não, olha só, num projeto social, na própria Sim. academia, com as crianças desde pequeno, você já implantou? Então isso já está enraizado Neles. e eles mesmos, para os novatos, eles vão transmitindo isso. Exatamente. E que isso é fantástico, Exatamente. né? E vai permear para a vida. Pra vida. Então, Exatamente. isso é interessante. E uma coisa assim, você falou entender de pessoas. Olha só, que se você linka isso, você já está fazendo a gestão ali de pessoas Uhum. desde pequenininho. Percebe isso? Sim. Que é bem mágico isso, é bem legal de falar, Uhum. né? É interessante. Que você nem imaginava e você faz. Eu faço, E faz com exatamente. primazia. Exato. Olha isso, que legal, né? Exato. É muito legal isso, parabéns. É muito legal. E é bom isso, né? Porque para o pai, então, ter essa segurança, porque a gente que é pai e mãe,
a gente não veio com, né, o manual. Manual. A gente aprende Bem que todo poderia. dia errando. Essa é uma grande verdade. A gente aprende todo dia errando. E eu falo isso com muita clareza. Eu reconheço isso. Porque, ok, tem pessoas e pessoas que não reconhecem. Mas, assim, eu reconheço. E com as minhas filhas, eu também dou oportunidade para elas falarem quando eu errei e elas terem essa confiança. Exato. E aí a gente senta e conversa e eu vejo, realmente eu errei. Porque, assim, uma das coisas que eu vejo também, a gente aprende muito com a criança. Muito. Muito, 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 não muito, é? muito. Muito, muito. Eu falo até pros meninos, professores. Nós estamos aqui como líderes, professores, mas deixe o outro falar. E uma coisa que eu sempre corrijo, né? E eu não quis desde o início fazer, é assim, você vai ensinar, aí você pega o braço, aí você segura aqui, aí você faz isso. Dá a oportunidade da criança fazer. Então, você fala, ó, pega o seu braço direito, aí às vezes a criança levanta o esquerdo. Não, o outro direito, eu até brinco, o outro direito, aí eles pegam o outro braço. Então, eu evito que os professores ensinem tocando nas crianças, porque tem criança que não gosta, tem gente que não gosta de um estranho te tocando. Até você pegar essa confiança, demora. Então eu falo pra eles, fale. E aí eu dou oportunidade também pra eles ensinarem. Então é um dia que só as crianças passam as posições. Olha que legal. Entendeu? Você já está ensinando eles a serem líderes. Exato, porque Desde pequenininho. uma hora vai chegar ali e eu vou falar assim, bom, fulano que já é faixa azul, faixa roxa, passa uma posição. Aí a pessoa não sabe nem como falar. Então, eu já ensino desde lá de baixo. Desde lá de baixo. Então, às vezes, tá eu e o Oriente, né? A gente tá ali na posição, eu falo, levanta o braço e fala o primeiro passo da posição. Ah, eu sou fulano, tem que fazer isso e isso. Aí, quando tá errado, não, cara, você errou. Eles mesmos vão se coordenar, eu errei mesmo, desculpa, não é isso. É isso dessa outra forma. Então, eu dou essa autonomia. Tem vezes que a aula nem flui com o jiu-jitsu, mas flui nessa parte de... educacional. Exatamente. E eu acho que é um conjunto, porque, assim, de uma certa forma vai ficar lá guardado. E é interessante, uma coisa que eu lembrei, né, de um outro episódio, que a pessoa falou para que ele aprendeu que ele sempre estava e ele ouvia aquilo. E eu, hoje, já adulto, uma coisa que ele ouviu quando ele era criança, olha que interessante. E ele replica isso para a vida dele, tanto, né, no trabalho dele, quanto na vida pessoal. Quando alguma situação chega, ele lembra de algo que ele foi buscar lá, e olha, lá que ele aprendeu na infância dele com esporte. Tá vendo? E ele busca o isso. esporte e não só o jiu-jitsu, porque eu já fiz, mas eu fiz também, eu joguei vôlei. Mas o jiu-jitsu, ele trabalha assim, eu acho ele muito completo. E não é porque eu faço jiu-jitsu, porque eu dou aula, não é por isso. Mas muitas vezes eu vejo ali uma criança, né? Tá no 100 quilos. Os 100 quilos é quando tem uma deitada e a outra tá com o corpo em cima dela. Isso é 100 então, quilos. Isso é os 100 O quilos. pessoal que tá assistindo entender. Então, tem uma pessoa em cima de você. Você não tá conseguindo se mexer, mas você precisa respirar fundo, você precisa pensar e coordenar os seus movimentos para sair daquela posição ruim. Eu vejo de fora os pais, nossa, os pais quase chorando. Meu filho não tá aguentando. Mas aí você vai conversando com a criança, falando devagar, ele consegue levantar, consegue sair. E isso vai refletir quando ele for fazer uma apresentação, quando ele estiver sob pressão. Então, quantas vezes por exemplo, Camila, antes do jiu-jitsu, eu era uma pessoa. Depois do jiu-jitsu, eu fui outra. Eu lembro que a minha apresentação do TCC foi pra banca, assim, a gente fez uma apresentação em grupo. Na minha vez de falar, eu tremia tanto, eu não conseguia falar, não conseguia. Lá atrás, 2015, quando eu me formei, eu não imaginaria que eu poderia estar aqui falando para uma câmera, falando para uma... Eu não imaginaria, porque eu era muito, muito, muito tímida. E o jiu-jitsu transformou. Quando eu comecei a competir, que você entra, tem uma plateia ao seu redor, te olhando. Quer dizer, hoje eu sei que a pessoa não tá te olhando, mas são outras pessoas que estão ali. E você tá lá no centro. Então, quando eu comecei a praticar, foi para eu me tirar essa timidez. Não é possível eu ser tão tímido, eu não consigo falar com ninguém, não dá, eu não me permitia isso, eu falei, eu não aceito isso. Quando eu comecei o jiu-jitsu, que eu vi que mudou, eu falei, graças a Deus eu fiz jiu-jitsu, graças a Deus eu comecei, eu me permiti, e assim, 22 anos, né, eu não era mais uma menina,
já tava carreira feita, já tava trabalhando bem, já era uma mulher feita, né? Já tinha emprego bom e tudo mais. Quando eu comecei a fazer, aí eu voltei a ser criança e me permiti de novo Você permitiu errar, aprender. me permiti aprender, me permiti errar ali. Então foi. Eu falo para os pais, o quanto antes coloque. Então é a partir de 4 anos, coloque com 4. Entendeu? Você acha que se permitir errar é importante isso Com para a certeza. pessoa? Com certeza. Porque aí a gente até fala, né? Tem pessoas que são muito boas na academia, treinam muito bem e tudo mais. Eu era uma dessas pessoas. Sempre treinei muito bem, sempre tive uma constância muito boa nos treinos. Chegava no campeonato, eu errava. O meu nervosismo, a outra pessoa, não tirando o mérito da outra pessoa, né, que ganhou, mas teve alguns campeonatos que eu até fui melhor, mas a outra pessoa, né, foi melhor do que eu. Então, o se permitir errar, e ali no campeonato, eu mensuro muito ali. Tem pais, eu até falo pros pais, não quer competir? Porque os pais limitam, né, os filhos. Ai, eu tenho medo do meu filho perder, não sabe lidar com frustração. Mas você precisa permitir E ele. desde cedo. Porque a Sim, gente vai lidar com o frustrações tempo da vida inteiro, toda. o tempo inteiro. todo. Então, tem uma É, o mãe que ganha, até perde. tem uma mãe que até falou assim: "Ai, mas eu acho que o meu filho não tá preparado". Eu falei: "Mas por que você acha isso?". "Ai, porque ele não, mas ele treina todos os dias. Ele tá se ele perder, foi porque o outro menino foi melhor. Ou porque ele errou ali num determinado movimento, mas você precisa dar essa oportunidade pra ele de acertar ou de errar". Ai, não, verdade. Aí ele foi numa competição agora, ganhou, ficou em primeiro lugar. Eu falei: Olha, se a mãe não tivesse dado a oportunidade, "Tá você não tivesse vendo?". insistido no potencial do Exato, garoto. entendeu? Então, o errar... Então, muitas vezes eu até mostro alguma posição, eu falo assim, ai, quantos pontos eu fiz aqui? Sabendo que não teve ponto nenhum, mas eu falo, quantos pontos aconteceu aqui? As crianças, tal, tal. Aí eu peço pra elas explicarem, eu falo, não, tá errado, tá errado. Aí fica a professora, não consigo me lembrar. Onde que eu errei? Aí eu explico, ah, então não tem pontuação. Não, não tem. Ah, professora, agora eu entendi. Então, eu dou voz. Tem criança que é bem, bem quietinha, mas aí eu falo assim, não, hoje eu quero que você fale. Aí ele se treme, eu vejo até o suor escorrendo, mas fala, passa por isso, né? Passa porque eu me vejo, né? Eu era muito tímida. Então, quando eu dou essa oportunidade, por mais que seja, nossa, ele é tímido, deixa ele. Não, mas ele precisa ultrapassar isso. Não dá pra viver aí. Nesse lugar não dá pra viver, tem que ficar em cima, tem que estar acima de onde você está, sempre. Muito bom, muito bom. E isso é bom, é muito importante isso, né? E é muito legal isso que você está falando, olhar já por essa ótica, né? Porque com certeza a gente vai ter adultos melhores, Sim. mais equilibrados. E qual é a sua relação quando você vê essas crianças? E hoje a gente sabe que a internet está aí, o acesso fácil, né? Hoje em dia é fácil criança ter celular, ter televisão. Você pensa sobre isso e como você aplica isso com os seus alunos? Porque você sabe que isso também interfere também no dia a dia, na aprendizagem. Existem estudos que falam isso, a Uhum. neurociência fala isso, porque ele, né, tem o córtex aqui frontal, então muito na tela, isso ele dá uma atenuada no seu entendimento. Uhum. Como que você Sim. trata isso com os seus alunos? Olha, hoje em dia a gente tem uma média de 4 crianças que os pais já me relataram que têm TDAH ou algo similar. Então, a gente percebe na primeira aula. Na primeira aula. Principalmente os menores. Principalmente. Os menores não conseguem fazer uma atividade de 1 minuto e meio. Simplesmente não conseguem. Aí a gente sempre pergunta, fica muito na televisão? Aí, fica muito no celular. Eu entendo que há necessidade, porque por muitas vezes, hoje o Caio, meu filho, vai pra escola, mas ele não ia. E eu precisava limpar a casa, precisava fazer as coisas. Então, por algum momento, ele precisava ficar, não no celular, mas ficava na televisão. E eu sei que eles ficam vidrados, parece que estão super concentrados. Mas realmente é o cérebro trabalhando ali muito freneticamente e realmente atrapalha. O que eu sempre comento com as crianças, principalmente com as maiores. Com as menores, eu digo para os pais: cada um tem sua realidade. Eu não posso falar pra você o que é melhor pra você, mas se fica muito, vamos tentar diminuir, entendeu? Mas pros maiores que já têm um entendimento melhor, eu vejo que muitos deles têm Instagram, têm TikTok, muitos deles gostam muito de jogar. Então, a gente foi até pro Rio com 2 crianças e eles foram jogando. Eu falei, mas vocês só ficam jogando? Vocês não vão conversar com a gente dentro do carro nem nada? Então,
Acho que dá pra ter, depois de 10 anos, 8 anos, dá pra trabalhar junto. Alguns não, uns 7 alunos nossos são competidores. Eu falei pra eles, façam uma conta no Instagram, publiquem quando vocês forem pra uma competição. De repente, faz um videozinho, olha, estou indo treinar, mostra a sua rotina, porque a gente sabe que criança, principalmente, dá pra conseguir um patrocínio, dá pra conseguir uma ajuda. Então, já falo pra eles, faz no Instagram, posta. Quando vocês começarem a crescer no jiu-jitsu, você vai ver como vai ter um retorno. Falando, poxa, eu tenho um vídeo lá de 2010, sei lá, que eu tô começando, eu só ficava em terceiro, agora eu tô bem, eu tô crescendo, né? Então, as mídias sociais são importantes, mas eu sempre falo pros pais, monitorem e tem que ter um equilíbrio, exatamente. Não dá pra ser solto na vida, não dá. Interessante. A maioria dos pais, na verdade, os pais são bem juntos, assim. Eu falo pra eles, faz no Instagram, mas monitora, né? Não deixa solto, porque é muito perigoso, né? Exatamente. É muito perigoso. Você poderia nos contar mais sobre o seu processo de inclusão? Quando uma criança chega, você falou aqui um pouco, mas quando ela chega, como que você inclui ela? Quando ela chega, qual o processo? Você falou já que não tem nenhum critério específico para isso, que desde que ela queira, né, participar. Mas como você inclui ela no projeto? Por exemplo, uma turma que já está um pouquinho mais avançada e ela está chegando agora, como que é esse processo de inclusão? Normalmente, a gente tenta colocar crianças no mesmo nível. Então, e sempre tem crianças novas, né? Por ser projeto, toda semana tem uma criança nova. Então, eu falo assim, olha, hoje você vai ficar, Mariazinha, você vai ficar com o Joãozinho que começou, tem 2 aulas, então vocês 2 vão juntos. Quando é uma aula que as crianças mais graduadas já têm um domínio, eu intercalo uma criança experiente com uma criança que está começando. Então, um vai auxiliando o outro. Então, e é engraçado também, quando eu comecei a fazer isso, os maiores, né, os que já saíram da faixa branca, você fala, professora, a gente explica, a pessoa não entende. Eu falo, você tá vendo como é difícil ensinar? Porque a gente explica, e parece que vocês não entendem. Nossa, professora, eu tenho que prestar muito atenção no que você fala. E eles me passando, né, me dando um feedback. Então, eu tento fazer dessa forma. Eu mostro como é a turma, mostro o que tá acontecendo, porque são várias crianças, tem os professores, tem os pais do lado de fora. Eu mostro para essa criança o que tá acontecendo, e aí na hora de fazer a posição, né, da semana ou do dia, sempre é com uma criança ou mais experiente, dependendo da posição, ou com uma criança no mesmo nível, para o entendimento ser parecido dos dois. Quando tem muita criança, chegou uma segunda-feira, que tem 4 alunos, 6 alunos que são muito iniciantes, a gente separa esse grupinho, eles treinam sozinhos, com o professor ou com o instrutor junto deles, para o entendimento ali, ainda assim, posições básicas, para eles entender o que está acontecendo, o que é os 100 quilos, o que é a montada, o que é uma queda, o que é uma raspagem, para depois juntar com o restante da turma e aí todo mundo vai no mesmo nível. Por ser criança, eu te digo, nem adianta separar muito, porque eles se adaptam muito rápido, né? Muito rápido. Sim. E os menores são ainda muito visuais. Você mostrou, ele olhou, não, professor, eu consigo. Aí ele faz do jeitinho dele, aí você vai corrigindo o que precisa corrigir, mas os menores, principalmente, é muito fácil essa introdução. Os maiores têm um pouquinho mais de... Ai, não me identifiquei, já tem 10 anos, eu tenho 8, aí fica aquela... Mas aí uns dias, umas semanas, tá todo mundo junto. Agora, você falou, né, que você foi formada em sistemas de informação. O que te levou, conta um pouquinho dessa trajetória até você se formar em sistemas de informação. O que te levou lá? Você executava, né, projetos de PMO. E, além disso, esse seu bacharelado hoje, ele tem alguma relação ainda no seu dia a dia? Como que você utiliza isso? Então, quando eu pensei em me formar, na verdade, estava na escola, eu sempre quis ser veterinária. Porque eu amo cachorro, não é nem animais, eu amo cachorro. E aí eu falei assim, eu quero ser veterinária. E aí eu lembro que o meu pai sentou comigo quando eu estava no 3º ano. Falou, olha, eu não posso pagar uma faculdade de medicina veterinária. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição.
Mas eu poderia pagar uma outra faculdade para você. Você já pensou em uma segunda opção? Depois, quando você se formar, estiver trabalhando, você paga. De repente, eu até te ajudo. E aí, você se forma em veterinária. E aí, eu fui pesquisar. Meu pai, eu falo que ele é 1001 utilidades. Meu pai, ele se formou em Direito faz tempo, acho que 2006. E essas 2 semanas atrás, ele conseguiu o... Exame da ordem. Isso, conseguiu. Então, ele trabalha com RH, é formado em Direito, já trabalhou anos e anos como técnico de informática, e eu sempre acompanhei muito ele como técnico de informática. Nossa, na semana, né, que durante a semana ele trabalhava. E aí eu falei assim, bom, acho que vou pra uma área, assim, de informática. E aí falei, de repente uma coisa de informática. Ele, por que você não pensou em Direito? Eu falei, pai, eu não curto muito. Melhor ir pra parte de informática. E eu lembro que ele me mostrou esse curso. Eu li, não entendi nada, mas falei, bom, li que poderia conseguir entrar rápido no mercado de trabalho. Eu falei, eu vou entrar rápido, ganho um salário até que razoável, eu vou guardar dinheiro e vou fazer veterinária. Então você foi, sei lá, pensando no salário. No dinheiro. Desculpa, fui pensando nisso. E aí, comecei, fiz várias entrevistas e não passava em nada. Porque eles pediam experiência, eu tava começando, não tinha experiência. E eu lembro que um amigo meu me indicou pra trabalhar no Carrefour. E aí eu fui, falei, gente, eu vou nessa entrevista só porque ele me indicou. Acho que eu vou terminar essa faculdade aí, vou conseguir qualquer emprego. Juro por Deus que eu pensei isso. E aí eu passei nessa entrevista do Carrefour. Eu trabalhei no Carrefour por 5 anos. Eu era assistente, fazia todo o trabalho de PMO, mas eu não tinha voz ativa para cobrar ninguém. Eu apenas auxiliava o meu gerente, né? E trabalhei com isso muito tempo. Trabalhei com compras, trabalhei na Schindler, né? Na empresa de elevadores. E aí comecei o jiu-jitsu. O jiu-jitsu eu comecei ainda no Carrefour. Uma amiga tava passando, eu vi ela com kimono. Eu falei, onde você vai? Você faz judô? Ela falou, não, eu faço jiu-jitsu. E ela me levou pra uma aula. Comecei, gostei e continuei fazendo. Quando eu falei, não, eu quero viver disso. O Kevin falou, te apoio, vamos nessa. Deixa o seu emprego então, eu mantenho as coisas e você começa a treinar. Aí fizemos isso por acho que uns 6 meses, entrou a pandemia. Aí falei, bom, acho que agora é o momento de a gente abrir uma academia. No meio da pandemia. A gente decidiu, deu certo. A academia tá aí, firme e forte. E aí, quando a academia já tava estável, eu me sentia muito, só tô dando aula. Eu preciso de um emprego, eu preciso de outra coisa. Não... Você tipo sentiu assim, que faltava alguma coisa pra te complementar, você tava incompleta. eu tava me sentindo muito inútil. Assim. Eu dava aula, mas ficava o dia todo parada. Eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei com uma amiga, falei, Mariana, se tiver alguma vaga aí, que ela trabalha como PMO também, ela é gerente de projetos, na verdade. Aí ela falou, cara, se aparecer, eu te falo. Passou esse último virada de ano, janeiro, assim, dia 8, dia 9, aí entraram em contato comigo. Foi a Mariana que te indicou, a gente é aqui da Proxy, tal. Fiz a entrevista, assim, ela me ligou, eu tinha acabado de dar aula pras crianças. Você pode falar agora? E eu me olhei, eu falei, gente, eu tô de kimono. Eu lembro que eu só ajeitei meu cabelo, eu lembro de ir no banheiro, passar água, tirar o kimono, e tava de guard, inclusive. E aí eu fiz a entrevista, aí, fiz a entrevista num dia, no outro dia eu comecei. Ela falou, cara, o único problema é, de repente, o barulho. Eu falei, não, eu não vou ficar na academia mesmo, eu fico em casa, as coisas que eu preciso tratar, da administração da academia eu consigo fazer de casa. E aí eu comecei. Mas, assim, depois que eu comecei, foi assim... Eu me reencontrei. Porque eu tava me sentindo muito, assim... Não inútil, mas não tava fazendo mais nada de novo. Quando eu comecei agora, eu estou como PMO, né? Sou júnior ainda, porque eu era assistente. Mas eu, de verdade, me reencontrei. E agradeço muito a Thaís, né? Que é a minha gestora, por acreditar. Ela sabe que eu tenho academia. Ela sabe a demanda que eu tenho no meu dia. E ainda assim, ela me motiva. Estamos terminando um projeto agora, vamos iniciar um outro. Então, ela falou, cara, você vai ficar com a gente, é isso. Gostamos do jeito que você lida. Também porque você já tem academia. E ser gerente de projetos é você cobrar os outros o tempo inteiro, né? Já fez? Já aconteceu? Quando que vai acontecer? Se fosse antes da academia, provavelmente eu não conseguiria cobrar. Hoje em dia eu consigo... Tá, mas você vai entregar quando? Eu tenho mais essa imposição, né? Uhum. E hoje,
eu me divido em PMO, academia, por último, mãe. No final do meu dia, eu sou mãe, literalmente, porque de manhã eu deixo cair na escola. Sou mãe ali no início, deixo ele na escola, no final do dia, volto pra minha função master, que é ser mãe, e graças a Deus tá dando pra coordenar bem. E como você administra isso, sua casa, o dia a dia? Porque, Nossa. Você ainda tem a função empresária. Então, você ainda, né? Você agora tá empreendendo em outro CNPJ. Sim. Você empreende no seu CNPJ. Exatamente. Você é professora nesse seu projeto. E você é mãe. Como que você faz isso? Nossa, eu, de verdade, sabe a agenda do Google? A minha agenda do Google é, assim, uma coisa de doido. De manhã eu já acordo, assim, já tem o display do Caio, ir pra escola, ajeitar as coisas da escola, porque eu sou muito esquecida. Então, se eu não anoto as coisas, eu de verdade esqueço. Então, eu anoto tudo, e aí eu deixo cair na escola, aí eu sou da Proxy o dia todo. Até às 5, até às 6. 6 horas eu sou da academia até às 8. Depois eu sou só mãe. E no final do dia, quando o Caio já dormiu, aí eu sou a esposa do Kevin. Então, é difícil. Eu não gosto de falar a palavra difícil, porque eu acho que atrai coisa ruim. Então, eu acho muito desafiador. É desafiador. É muito desafiador. Tem dia que você acha que não deu conta de tudo, mas no final você dá conta de tudo. Não... Eu acho que não dar conta, e é bom a gente ter isso. E tá tudo bem a gente Tudo não bem, dar conta. exatamente. A gente tem que ter essa clareza. Exato. E tá tudo bem. Antes eu me martirizava muito. Ai, nossa, eu não consegui fazer isso. Ai, mas quer saber? Tudo bem, amanhã eu faço, amanhã é um outro dia. Quando eu decidi competir, eu tava desde que o Caio nasceu sem competir. Aí eu falei, nossa, eu vou num campeonato. Aí eu quero, mas do nada, eu falei, não, eu não quero que você vá. Foi eu e mais 2 alunas minhas. E chegou lá, eu tava tão assim, falei, gente, se eu perder, ok. Se eu ganhar, eu vou ficar muito feliz. Mas também, assim, não tô treinando bem, mas eu quero sentir isso de novo. Você Eu quer gosto. sentir aquela adrenalina, Isso, né? O que te motiva. Exatamente. Porque a gente tem que ter esse gás, o que te motiva sempre Isso. pro próximo. Qual é o próximo agora? Isso. Tirei esse, vou pro próximo, vou pro próximo. Exato. Eu gosto muito de levar os meus alunos pra competir, mas às vezes eu falo, professora, mas você não fica nervosa? E eu lembrei disso, falei, mas eu nem lembro mais. Eu sei que eu não fico nervosa, eu não fico mesmo, o Kevin até fica bravo que eu tô lá, ele fica, meu, você não dá nenhuma reação. Eu falei, porque eu não fico nervosa mesmo, eu gosto, eu lido bem com essa... que parece que pra mim, você fala, nossa, você não expressou nada. Eu falei, achei legal, mas assim, me expressei, mas, poxa, eu não fiz aquele alarde, mas eu senti. Isso, eu acho que é muito lido quando a gente bem. lida com as emoções. Isso, sabe? eu lido bem, muito bem com esse nervosismo. Então, eu fui lá competir, assim, se não der, tudo bem. Tá tudo bem. Se não der... E, assim, lutei bem pra uma pessoa que tava tanto tempo sem competir, mas acabei perdendo. E tudo bem, perdi. A menina até olhou assim, porque eu senti que ia machucar o meu joelho, e eu bati antes dela terminar o movimento. Aí ela falou, mas pegou? Eu falei, pegou. Tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Aí já levantou, e eu saí de lá super feliz. Fiz uma viagem, a gente viajou, foi pro Rio, né, nesse campeonato. Fui, viajei, vi as minhas alunas lutarem, voltamos. Foi assim, incrível. E é incrível isso, porque perder também é ganhar. É. Ser campeão também também é perder. Oh, tem eu acho que isso é importante. E as pessoas pensam que é sempre levar medalha. Não. Tem um ditado que circula muito no jiu-jitsu, que é assim, ou você ganha, ou você aprende. Então, você não perde nunca. Você ganhou aquela experiência, você ganhou um aprendizado, ou, de repente, você ganhou uma vitória. Então, e mesmo quando você ganha, às vezes acontece uma coisa no meio da luta, você ganhou, mas acontece alguma coisa que nunca aconteceu com você e você teve que pensar muito rápido para reverter aquilo. Então, você aprendeu também. Então, no final, você sempre aprendeu. Então, eu falo para as crianças, mas eu vou perder. Tudo bem, meu amor. Aí eu tenho uma aluna minha que falou, mas de novo eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fui, peguei todas as minhas medalhas. Falei, meu amor, eu tenho 2 medalhas de ouro só. Em sei lá quantos campeonatos. 2 de ouro. 2. Nas outras, eu cheguei na final e perdi. Tudo certo. Não me deixa menos boa de jiu-jitsu. Não me deixa menos professora. Não me deixa menos nada. Só diz que eu não consegui ganhar. Isso é ruim? No meu ver, antes eu me martirizava. Hoje em dia, isso a terapia me ajuda muito. Hoje em dia, tudo bem. Perdi, mas tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, me ajudaram a construir a Camila que eu sou hoje, professora que eu sou hoje. Eu acho que é muito sobre isso. Olha só, eu, quando era criança, sempre teve alguns esportes. Eu nunca fui essa de gostar daqueles esportes convencionais. O único esporte que eu gosto, convencional, e que eu participei,
é basquete. E eu não tenho altura pra Não isso. mesmo. Nem um pouco. E é muito incrível porque ninguém acredita. E eu tenho medalha. É, tá vendo? Olha, e assim, um dia desses, eu tava mexendo em algumas coisas e ninguém nem muito sabe dessa história, porque são tantas histórias na vida que a gente nem conta. E aí, as minhas filhas acharam aquilo. Hoje é isso. Aí a minha menor falou assim: é da Naná? Eu falei: não, é minha. Aí a minha maior veio rindo: sua? Da onde? Aí ela falou: não acredito. Basquete, mamãe. Basquete. Então, assim, mas eu era a melhor atacante que tinha, mesmo com o meu tamanho. Tá Olha vendo? isso, que interessante. Porque eu gostava, então eu me predispus. E quando eu ganhei essa medalha depois, aí fui esfriando, né? Eu já tinha chegado o que eu queria, porque eu provei que eu mesmo era capaz. Sim. E que não era o meu tamanho que me definia ali. Aham. E eu ganhei. E depois foi mudando os esportes, enfim, foi trabalhando, e aí não tinha muito mais tempo para isso. Mas é isso, né? É aquele senso que você ganhou. Eu participei, então Sim. para mim estava muito válido isso. Então, assim, eu não Não. precisava nada glamuroso, sair contando. Mas eu sabia que eu ganhei ali, eu ganhei várias coisas ali. Entendo. No meu primeiro campeonato, eu tenho uma foto, tá o pódio, eu fiquei em terceiro lugar, eu ganhei uma luta e perdi a outra. Eu sou a mais feliz do pódio. A menina que tá em primeiro tá com uma cara de, assim, bunda, uma cara feia mesmo. E eu tô com a minha medalha, assim, mostrando pra todo mundo, com um sorriso de orelha a orelha. Eu tava muito feliz. Tipo assim, ela tava em primeiro, eu tava em terceiro. E eu tava mais feliz do que ela, entendeu? Na foto é muito nítida. Eu fiquei muito feliz de ter... Era meu primeiro campeonato. E ter ido, Quando eu ganhei a primeira luta, putz, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, a foto, quando levantaram meu braço, eu tô pulando. Não dá nem pra me ver, porque eu tô pulando mesmo. Na segunda, eu apanhei que nem gente grande, mas ainda assim, saí de lá super feliz. Eu saí de lá É porque a felizona. gente, né, faz com amor. Eu acho que tu tem amor e aquela Sim. questão de realização. Uhum. Então, assim, para muitos talvez não seja, né? Não tenha o mesmo valor, mas pra gente é importante, porque a gente venceu a si mesmo. Sim. Então, eu acho que o primeiro ser campeão é vencer-se a si mesmo. Sim. Essa é a primeira medalha que a gente ganha. Exato. Eu concordo. Eu acho que faz muito sentido isso. Em algum casos desses que você PMO foi, qual um dos maiores desafios que você já encontrou nesses projetos e como você gerenciou isso? Olha, o projeto que eu estou atual, eu trabalho para uma agência de publicidade e eu lido com muitas pessoas. É um projeto dentro de uma empresa que já está grande no mercado. Eles vão mudar praticamente todo o processo. Hoje é tudo via e-mail, via WhatsApp, e agora vai ser tudo via sistema. Quando eu cheguei lá, que me falaram todo o escopo do projeto, eu fiquei bem, porque eu tava muito tempo fora do mercado. Eu não estremeci, não abalei, não falei, ai, vou desistir, mas eu vi que seria um desafio muito grande, porque eles já está enraizado neles como fazer aquele processo. Agora, com um novo sistema, é desafiador, porque muita gente não quer, muita gente não aceita. Por mais que seja uma coisa boa, tem aquilo lá, mas eu sempre ponho água aqui. Agora eu não quero colocar água por aqui. Sendo que vai colocar água no copo igual. Vai acontecer igual. Isso é uma das coisas que E é assim, difícil. como são todos adultos, né? E uma agência de publicidade lidam com pessoas famosas, tem que ter prazos. Então, a implementação de um sistema dentro de uma empresa é muito desafiadora. Então, tem que saber que não vai correr como você quer. Às vezes vai extrapolar um pouco o prazo. Infelizmente, não dá pra... A gente quer, mas a gente planeja que seja, mas sabe que uma hora ou outra um prazo vai estourar, Vai estourar. entendeu? Então, eu digo que é esse primeiro que eu aceitei quando eu comecei a trabalhar, porque eu tava muito tempo fora do mercado, tava 5 anos, né? Então, quando eles me falaram, esse é o projeto, eu falei, puxa vida, vou passar por ele e depois eu vou agradecer, mas que vai ser desafiador, vai. E foi mesmo. E foi e ainda era, porque a gente tá no finalzinho, tá na reta final, mas é um desafio, assim, de voltar a lidar com pessoas que, assim, lidar com meus clientes é uma coisa, lidar com pessoas que não são meus clientes e eu tenho que impor as coisas a elas é desafiador, realmente. Mas eles são seus clientes, se você parar. São seus clientes internos. Isso. Porque o que eu falo, numa empresa, a gente tem cliente e fornecedor interno. Vou falar aqui da minha equipe, por exemplo. Então, eu tenho aqui, sei lá, 5, 6, enfim, pessoas.
Em dado momento, eu sou a cliente deles, porque Uhum. eles que me entregam. Em dado momento, eu é que forneço a informação e eles têm que me cobrar. Então, é uma via. É. Então, assim, eu até falo isso para eles. Então, né, todo começo, né? Então, às vezes, a pessoa idealiza lá, né? Eu sou gestor, então acha que não pode. Eu falo, não, vocês têm que me cobrar. E eles me cobram, viu? Pode cobrar, não precisa ter medo. Pode me cobrar. Se eu não Uhum. entreguei, se eu não cumpri. Então, ó, a gente tem até, às vezes, alguns projetos. Ah, agora a bola tá com você. Tipo, tal dia eu entrego. Não entreguei. Na reta cedo ele já. Pum, né? É, mas Então, tem que então, ser. assim, então, é isso. E também é desafiador e também é difícil, porque assim, o que eu penso, na vida, todo mundo é cliente fornecedor um do outro. E aí eu falo até, começa em casa, eu falo isso lá para minhas meninas. Eu uso muito minhas meninas porque assim, né, é a base. Eu falo assim, o nosso primeiro time, ele começa em casa. Sim. E aí eu falo, ó, ah, mas isso aqui, eu te forneço, você me fornece isso. É uma troca, é uma via. Porque se todo mundo faz a sua parte, eu até falo às vezes, né? A gente tem aqueles momentos que é bravo, porque a vida não é real igual nas câmeras, né? Não. A vida real é isso mesmo. Eu falo, ó, então, se todo mundo colaborar, eu vou fazer. Agora, se ninguém fizer a sua parte, eu falei, por que só eu tenho que fazer? E É, é assim, exatamente. projeto, empresa, todo mundo tem que fazer a sua parte para que a coisa dê certo, né? Sim, exatamente. Porque só um ficar puxando a corda, né? E Não cansa. dá. Principalmente em Cansa. empresa, e quando Cansa você mesmo. falou que a gente desenha, a gente realmente desenha tudo lindo, que pensa. Mas assim, Não acontece. não vamos ser hipócritas, né? A gente quer sempre os 110%. Eu até brinco com as minhas filhas, vocês tiram nota 12. Eu não falo que é 10. Porque eu falo, eu exijo o 12, porque você tem que ser excelente. E aí a Naomi tinha muitas. Teve uma época que ela ficava brava comigo. Eu já sei que é 12. Falei, porque o 10 todo mundo tem que tirar. Então você tem a obrigação de fazer o mais. Você tem que estar sempre um passo à frente daquilo que Uhum. você é. E não para ser mais, não é Que isso, que ninguém, ninguém. né? É pra Não você tem ser nada a ver. melhor É para mesmo. você ser a melhor para você mesmo. E se o seu melhor para você mesmo foi isso que você conseguiu, tá tudo bem também. Então, assim, eu sempre deixo essa clareza. E quando eu implantei alguns projetos, né? Você falou de sistema, e eu sei disso porque é gigante. Então, Uhum. principalmente na minha área, que é uma área que usa muito isso. E as equipes. Tem um momento que a equipe estressa e fica Sim, estressada, por mais que você fale. Então você tem que ter aquele termômetro. sim, E eu falo, gente, ó, o projeto tá aqui, vai começar, é lindo, maravilhoso. Mas vai ter hora que vai ter atrito. Então eu já falo, você tem que ter essa clareza. sim. E aí você tem que entender que vai fazer parte, porque a gente lida com adulto. E às vezes, né, o ser humano no calor das emoções, que é aquilo que a gente Exato. fala, se não aprender desde pequeno, que é o que você ensina para os Exatamente. seus alunos, ele não vai saber gerenciar as emoções, ele vai tomar aquilo ao pé da letra e o Sim. colega de trabalho dele vai passar a ser inimigo dele, em vez de ser um Exato. parceiro dele. Exato. Perfeito. Perfeita E, colocação. e isso, assim, eu já vi muito acontecer, Muito, viu? muito, Muito. muito. É, eu até brinco, tem um rapaz, assim, eu falo pra eles, né? Eles falam, ai, não vou brigar com você porque você luta jiu-jitsu. Aí eu falo, gente, eu aqui não sou a Camila professora, nem a Camila que compete, nem nada, que eu sou a Camila, gestora aqui do projeto. Então, teve até uma situação de que ele levantou a voz numa reunião, e aí eu levantei a minha voz também. Falei, olha, ou você baixa a sua bola, ou a gente encerra, porque eu não tô gritando, eu deixei você falar. E aí eu lembro que a minha gestora me ligou, ela, cara, parabéns. Se fosse outra pessoa, ia gritar com ele, ia sair de uma razão, e você falou um tom mais alto, mas depois baixou e controlou os ânimos de todos. Então, grande parte disso é porque eu sei lidar com pessoas, né? E eu falo até pra ela, falo, mas você não ficou nervosa? Eu falei, cara, pra me tirar do sério, é muito difícil. Eu tenho, assim, um centro, por mais que às vezes eu tô até fora, assim, de mim, mas eu não perco a minha linha, eu tô sempre, É importante. Você é, sempre tá ali num, na linha do equilíbrio. dificilmente você vai me ver ou muito estressada ou descontando. Não vai acontecer, É, entendeu? Tem que saber. e isso é a maturidade que Sim, traz. É a exatamente. É a pura, maturidade, pura. e é o estudo, é ter essa facilidade de entendimento. Porque assim, estressado, às vezes a gente sempre vai estar, porque vai estar sempre correndo. Então Exatamente. tem momento que tá. E assim, gente, utopia falar que a gente não estressa, porque estressa mesmo. Estresse. E não é Só que pouco. assim, é ter o equilíbrio mesmo, né? É ter o equilíbrio, é saber entender. É uma coisa que eu falo aqui, quando a dor do outro não te incomoda, tem um problema. Sim. Então, entender de pessoas também é isso. Óbvio que Uhum. a gente também não vai aconchambrar e virar oba-oba, a gente sabe. Mas por isso que é aquela questão, né?
igual você implanta desde pequeno na sua academia, entender a cultura. E assim, no trabalho, é assim, entender qual é a cultura. Exatamente. Porque quando você entende isso, você sabe o termômetro certo das Sim, coisas. exato. E isso de saber o termômetro foi muito interessante nesse projeto. Porque, como eu falei, é uma agência de publicidade. Então, tem muita gente que é fora da minha realidade. Tinha muitos homossexuais. Não que seja um anormal, mas na minha realidade hoje eu não tenho muito acesso. E são pessoas que, às vezes, têm um gestual diferente do meu. Às vezes, no jeito de falar, eu até me policiei de falar coisas que poderiam incomodá-los. Que pra mim não era, não poderia ser, de repente, um preconceito. Mas eu lembro que até teve uma situação de que alguém falou assim, ah, mas você tá com o olho gordo em cima do biscoito. Aí alguém falou, mas olho gordo? Aí se estranharam. Eu falei, gente, mas desculpa, é errado falar isso? Aí eles conversaram comigo, me falaram a situação. Mas eu entendi o que aconteceu, mas eu falei, olha como é. Eu não tenho essa cultura. Isso, não vivo isso. Estar dentro do meio, eu consegui entender. Se eu tivesse lá, só do lado de fora, e só escutasse isso, falar, ai, que gente maluca, brigando por causa de olho gordo. Mas eu entendi o que feriu na outra. Que é custoso, né? Porque para alguns o que não Então, pra mim, realmente foi uma coisa assim, todo mundo fala. Mas pra moça que me falou, ela falou assim, não, mas eu não gosto quando fala isso perto de mim, porque me incomoda. Então, como ele é muito... todo mundo realmente expõe o que gosta e o que não gosta. Quando ela expôs, aí teve um atrito, mas ela falou, olha, desculpa, me incomoda por isso, isso, o cara tá. Então, agora eu entendi. Então, Por faz isso, sentido, entendeu? Porque Ela aquela tinha dor do outro, né? Isso. Tem um porquê, né? Tem uma Se explicação. eu não falo, eu não entendo desse jeito, tá, vou parar. Não é assim também, né? E isso, olha só, isso tem muito a ver também com quando a gente se sabota também, Uhum. né? Se sabota e deixa os outros sabotar. Então, assim, é tudo a ver, né? Essa questão de inteligência emocional. Porque às vezes uma pessoa fala uma coisinha, ela tá querendo dizer uma coisa, é aquela questão de comunicação. Ela não tá pensando do jeito que você tá, mas te incomoda, você já pensa de outro jeito. Isso. E tem gente que já leva isso ao pé da letra. Exato. E tem gente, por exemplo, hoje mesmo eu falei bem assim pro Kevin, né? Ele falou assim, manda, por favor, manda o cronograma pra menina das redes sociais. Aí eu mandei assim pra ele, você não tem um cronograma? Aí ele mandou assim, você está brava? Eu falei, não. Aí ele falou, tá, apareceu. É a forma que escreve. Sabe porque uma coisa Aí que eu falei, percebo? aí eu fiquei pensando, aí eu até reli, eu falei, mas eu não falei, eu falei, aí agora eu falei pra ele, eu vou só te mandar áudio, porque às vezes na escrita a gente tem, A ser frio. e às vezes, então, às vezes eu nem falei desse dia, eu falei, você não tem pra mandar, né, porque eu achei que ele tivesse. Ah, não tenho. Você está brava? Aí eu fiquei com aquilo a manhã toda, eu falei, ai, que maluquice, eu nem Você sabe falei. que eu penso muito nisso? Porque assim, eu vou te falar pelas minhas filhas. E um dia eu tive uma conversa com a minha filha. A Sophie não, que ela não sabe nem ler ainda, né? Tá aprendendo. Mas assim, eu sou muito prática no responder. E muito rápida. Por quê? Assim, ó, o que eu penso. Legal, WhatsApp, telefone e tal. Mas assim, no passado, a gente trabalhava, não tinha um WhatsApp. E olha, e eu não sou contra, não. Eu gosto muito. E né, a gente não vive sem. Mas a gente não ficava dando tempo, perdendo. Então, assim, quer conversar? Vamos fazer uma reunião? Resolvia. Então, para mim, o celular, o WhatsApp, nos meios de trabalho, ou até assim, é uma coisa rápida. Quando eu quero bater papo, eu vou falar assim, ô Camila, tô a fim de bater papo, podemos bater papo? Aí é diferente. Eu vou te ligar, a gente vai bater um papo. Mas, assim, no dia a dia, Não para dá. mim, tem que ser rápido, porque Não eu dá. tenho muitas coisas, organizo o meu dia. Perfeito. E assim, É o que eu e não é sempre porque eu não falo. reclamo, né, que tem muitas coisas. Não, eu gosto muito do que eu tenho, do que eu faço, gosto muito, não reclamo. Mas eu criei alternativas. E aí algumas pessoas também falam, nossa, puxando esse ângulo aí, nossa, respondeu assim, tá brava? Não, gente, eu só tô respondendo. Exato. Eu tive um funcionário e ele falou assim, ai, você respondeu seco, mas agora eu te conheço a fundo e eu sei que você não tá brava nem nada. Isso. Eu falei, gente, eu sou prática. Você perguntou uma coisa, eu respondi. Eu já vou pro próximo. Sabe o que né? eu passei a fazer? Porque eu sentia que todo mundo tinha isso comigo, mas exatamente por isso. Eu não ficava alongando a Eu também. conversa. Aí eu comecei a mandar áudio. Eu falei, vou mandar áudio porque a pessoa entende a minha entonação e vai entender que eu não tô brava.
e que não é nada do que ela... Porque Não é às nada vezes... pessoal, E também, né? às vezes, a pessoa tá num dia difícil. E aí ela entende do jeito que ela quer. Exatamente. Se ela tá isso. muito brava, ela fala, nossa, ela foi super grossa, ela foi super brava. E não foi. Aí tem vezes que a pessoa até fala assim, ó, não vou mandar áudio, mas eu não tô brava, tá? Aí manda o que eu tenho que mandar, fala assim, não estou brava. Tô deixando avisado, não tô brava. Então, e aí um dia minha filha foi interessante, né? A amiguinha dela mandou pra mim uma mensagem, que ela tava sem o celular, e eu respondi, assim, rápido, corrida. E depois aí ela falou que a amiguinha, depois ela contou isso. Mãe, minha amiguinha falou que você tava brava. Ai, a tia foi tão, né, chamando de tia, foi tão seca. Aí ela falou, não, vou te contar como a minha mãe funciona. Ela é rápida, então assim, ela responde tudo muito rápido, porque o dia a dia dela é assim. É muito rápido. E ela não tá brava. Então não fique chateada, porque não é com você. É porque ela só é rápida. E não fica prolongando. Eu falei, quer conversar bem. Aí quando ela foi em casa, aí eu falei, não, agora você tá aqui, a gente tá conversando, é diferente. Mas no dia a dia, eu tenho que criar estratégias rápidas pra mim. É igual a mim. Eu também não fico dialogando muito, não. É sobre isso mesmo, e é bem legal. Como você equilibra todas essas demandas de gestão do projeto com o seu projeto, né, com o trabalho? A gente já conversou aqui, você já falou, mãe. Como você encontra sinergia em todos esses campos na sua vida? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Eu não sei como eu até falei ontem com uma aluna minha. Ela falou, cara, mas você faz tanta coisa. Eu falei, eu também não sei como. E a gente fez um campeonato, né? No final de semana. Aí os pais falaram... Eu tive até um feedback de uma mãe que falou assim, cara, você é incrível. Você conseguiu planejar o campeonato. E depois algumas crianças falaram, professora, você não tava gritando pra gente. Porque eu planejei o campeonato, claro, pensando na introdução deles, no mundo de competição e tudo mais. Mas somos em 3 professores hoje. A maioria dos alunos tem uma conexão comigo, que estou com eles desde o início. Desde que nasceu o projeto, a fundadora. Isso. E aí entrou esses 2 meninos, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer o campeonato, eu vou ficar de fora, só coordenando o placar. Eu vou colocar cada um em uma ponta e eles vão ter que criar uma conexão com cada criança que ficar no corner deles. Essa era a ideia. E aí a mamãe falou assim, nossa, foi incrível, fui super bem. Cara, no domingo você dispôs de vir aqui, 9 horas da manhã, planejou tudo isso, foi maravilhoso. E até eu falei pro Kevin, falei, cara, como é que o meu dia só dura 24 horas? Por quê? Tem dia que eu tenho 3, 4 reuniões, aí tem o assunto do projeto, que eu evito ao máximo ficar deixando... porque eu me planejo para cada dia fazer uma coisa em relação ao projeto. Então, eu evito deixar para amanhã, porque aí amanhã vai ter o dobro. Então, eu tento fazer o hoje. Então, quando tem muito projeto, eu chego na academia, assim, que o Kevin já sabe. Hoje foi puxado, né? Eu falo, hoje foi. Ele fala, então não dá aula, treina, porque aí no treino desestressa, né? Mas eu me faço a pergunta também. Como que eu encontro, como é que eu consigo, e ainda bem que eu consigo, mas como eu consigo fazer tudo isso? E no final do dia, eu não tenho, eu acho que acho que dá pra contar numa mão os dias que eu cheguei e falei assim, poxa, eu não dei conta. Hoje eu não consegui fazer tudo que eu precisava. Assim, dá pra contar em uma mão. A maioria dos dias eu chego muito cansada, mas eu fiz tudo que eu precisava fazer. Tudo. A única questão que eu sempre falo pro Kevin, eu nem coloco mais na minha pauta, porque depende muito do dia. Se eu me programar pra treinar e não treinar, eu vou ficar frustrada. Então, quando dá, eu treino. Beleza, meu dia foi 110. Se não deu pra treinar, foi 100%. Tá ótimo. Tá ótimo também. Tudo bem. Eu penso... Sim, é uma pergunta que eu não sei nem te dizer ao certo. Eu vou me coordenando e dá certo no final no meu planejamento, assim. Sempre dá certo. Eu acho que isso se chama um pouco de diligência, sabe? De constância. E a gente tem essa flexibilização de ter... eu trabalhar híbrido também ajuda muito, né? Porque o dia que eu não estou na empresa, eu consigo fazer as coisas da empresa, né? No cliente. Quando eu não estou no cliente, eu consigo fazer as coisas da empresa, consigo fazer as coisas da academia e consigo fazer as coisas do projeto de uma forma muito mais limpa. Quando eu estou no cliente, eu tenho que estar inteiramente pro cliente. Então, são 2 dias na semana que eu sou só do cliente e eu tenho que diminuir a minha carga academia, minha carga projeto. Então, é só cliente. Quando eu não estou no cliente fisicamente, eu consigo manobrar aí muito bem
nas 3 funções. Muito bom. Como você vê o papel do jiu-jitsu na vida das crianças? Você falou que é super importante, que participam do projeto. Eu vejo que para muitas é um hobby mesmo. Os pais colocam, isso eu já comentei até com os pais, eles colocam as crianças no projeto porque é gratuito. Que gratuito a gente tem que aproveitar. Eu também penso assim, tem que aproveitar mesmo. Tá de graça, um trabalho com excelência, você tem que aproveitar mesmo. Mas em algumas eu vejo que tem criança que começou a imaginar um futuro. Viu o que é o jiu-jitsu. Havia uma possibilidade. Isso. Então ela começa a falar, pô, se eu treinar direitinho, quando eu chegar na faixa azul, faixa roxa, eu posso fechar de repente um patrocínio, posso viver como atleta, posso continuar treinando e competindo. Então, para algumas eu vejo como hobby, como um esporte que se faz na infância, mas para outras eu já vejo que é uma direção, um caminho mesmo. Então, dali eu até falo pro Kevin, são 40 crianças, umas 5 tem grandes chances de virar atleta se não sair do percurso, né? Mesmo se sair, a gente puxa de volta, mas 5, certeza que dá pra virar atleta de ponta. Muito bom. Você falou que você foi a segunda medalhista, né? Aqui de um campeonato, que foi sem kimono. Isso. Essa experiência e as lições que você tirou disso, você já comentou um pouquinho disso para a gente aqui no decorrer da conversa, mas fala alguma coisa referente a isso que virou uma chave em você. Esse campeonato, que eu fiquei em segundo, eu fui vice-campeã brasileira sem kimono, né? Uma modalidade do jiu-jitsu que acontece sem kimono. E eu cheguei no campeonato assim, hoje vai ser o meu dia. Pensando comigo, né? Eu tava numa equipe nova, o Kevin estava lá também, foi pra competir, mas eu fui pensando assim, vai ser o meu dia. Só estamos em 3 na chave, vai ser melhor de 3, eu vou ganhar. Lutei a primeira luta, a luta acabou em 17 segundos. Nossa, finalizei, foi muito rápido. Quando eu fui lutar a final, o Kevin falou assim, você vai pular na guarda dela, que é quando eu pulo na direção do corpo dela, né, e trava minhas pernas ao entorno do corpo dela. Eu fiz da forma que ele falou. Só que na hora, eu entrei assim, eu tava tão assim, inflada de que, não me achando, mas eu tava assim, eu vou ganhar. Eu treinei muito, eu vou ganhar esse campeonato. Que as vozes dos meus corners, né, tanto do Kevin quanto do meu professor que tava ali comigo, só foi eu na minha cabeça, na minha ilusão de... Não ilusão, mas na minha cabeça, tipo, eu vou ganhar, vou ganhar. Que eu lembro que eu abri a guarda da menina e sobrou um pé aqui. E eu sentei. E aí a menina subiu e ganhou o ponto. Parou a luta, voltou em pé e ela tava com esses 2 pontos na minha frente. E eu não consegui voltar. Quando eu olhei o placar, que eu lembro que eu vi 2-0, eu, assim, não me entreguei, mas eu falei, puta merda. Eu tava com muita certeza. Eu tava com muito assim, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu tava muito confiante. Então, esse erro, até hoje, ele me persiste, assim. Toda vez que me lembro, eu fico... Eu tenho que acreditar em mim, obviamente, mas a pessoa que tá lá fora, ela não tá ali à toa. A pessoa que tá gritando ali pra mim não tá ali à toa. E eu simplesmente ignorei todo mundo. Hoje, eu tenho maturidade de falar, eu errei ali, mas... E errei porque depois eu lutei com essa menina, ganhei. Então, eu errei ali mesmo. Eu errei e só... eu sei, sabe? Aquele sentido que você não quis ouvir ninguém. Você Exato. achou que você era autossuficiente naquele momento. Então, ali eu errei, mas não desmereceu a minha medalha. Eu gosto dela, eu falo com muito orgulho que sou vice-campeã. Apesar de, na época, eu ser faixa azul, foi um campeonato muito importante. E é aquilo, perdi e aprendi muito. Muito mesmo. Então, assim, acho que uma das lições aqui é ouvir, né? Saber parar, ouvir. Exato. Que por mais que a gente esteja bom, nem sempre a gente tem que ouvir o outro. Exato, perfeito. Então, acho que essa é uma lição. Qual é a sua filosofia quando você trata de ensinar jiu-jitsu para os seus alunos? Você tem algum método ou abordagem que você possa especificar? Olha, eu comecei numa academia, eu até brinco, né? Eu saí dessa academia, mas apesar de não sair de lá com jiu-jitsu bom, eu saí com jiu-jitsu.
Com alguma coisa eu saí. Aprendi muito, coisas boas e coisas ruins. E eu soube distinguir o que eu poderia levar pra fora e o que não. Sou muito grata a essa academia que eu comecei, apesar dos pesares. Mas quando eu saí de lá e cheguei numa academia, eu saí de lá e fui para uma academia chamada Aliança, é uma equipe muito grande no Brasil, né, no mundo. E eu vi a metodologia como eles tratam os alunos iniciantes, o que você aprende, como você aprende. Eu fiquei encantada, assim, no nível... Eu falei, é isso, é isso. E eu até falo para os meus alunos, o jeito que eu dou aula é exatamente o jeito que eu aprendi na Aliança. Exatamente. Com todo o passo a passo, entender que não é só mostrar o que tem que fazer, você tem que explicar o que você está fazendo e fazer com que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Não é só fazer o que eu estou fazendo de qualquer jeito. É você entender o porquê que você tem que segurar assim e não segurar assim. Então, eu até falo para eles que eu me espelho muito em um professor que eu tive na Aliança Moca. Eu treinei lá por uns 2 anos, eu acho. Esse professor, ele chama Rodrigo Siqueira, o apelido dele é Bola. Ele é o melhor professor que eu já tive depois do Kevin. Assim, de explicação, eu te juro que dava pra gente fechar os olhos e ele explicando, você ia entendendo e você conseguia fazer. Porque ele colocava aquilo tão enraizado na sua cabeça que era impossível você não conseguir. Então, eu me espelho muito nele e na metodologia deles. Eu estudo, né? Como eu falei, eu fiquei nessa academia por 2 anos. E depois ainda fiquei mais 2 anos, 1 ano e meio, em uma outra unidade da Aliança. E é exatamente o mesmo ensino. Então, claro, a gente hoje não somos Aliança, mas a gente pegou o jeito de ensinar deles, não a metodologia, mas o jeito. E aí, o Kevin, né, veio de uma escola também muito forte, então é o Kevin. E aí, eu vou nessa metodologia da Aliança mesclada com a do Kevin. Esse é o jeito que eu gosto de ensinar. Eu gosto de sempre incluir os alunos. E eu até falo pra eles, né, na minha aula, vez ou outra vocês vão ter que fazer a posição. Porque eu acho que é importante. A participação, a interação. Exato. Porque uma hora você vai dar um seminário, você vai dar uma aula, e você não sabe falar em público. Tanto que todas as vezes que falam, fulano e fulano vai passar uma posição. Aí eles começam a falar e eu fico, não tô entendendo. Fala mais alto. Pode falar. Abre esse peito. Fala mesmo. E aí eles dão risada, mas é porque é preciso. Tanto que o Bola fazia muito isso. Era nas sextas ou nas quintas, ele falava assim, agora cada um vai passar uma posição. Eu lembro que eu era faixa azul, de uma semana de academia lá com eles. Eu falei, meu Deus, o que eu vou passar? Eu não sei nada. E aí eu lembro que eu passei um armlock, ele falou, esse armlock tá horrível. Não. E aí eu lembro que ele até conversou, falou, olha, você vai fazer as aulas dos faixas brancas, eu era faixa azul. E a dos avançados, você precisa melhorar o seu básico. Então, ali no melhorar o básico, eu vi que não era só, eu sou só uma cliente. Treina aí com... Não, eles queriam que eu soubesse a metodologia. E aquilo ficou realmente enraizado. Então, o jeito que eu ensino veio dali. O jeito que eles me ensinaram, o jeito de... Você não é só um aluno, você não é um cliente, você é meu aluno. Eu quero que você saia daqui, se não for para ficar aqui na minha academia, mas que você vá para outra e saiba como fazer. Não chegue lá no escuro, como eu cheguei quando fui pra Aliança. Eu cheguei no escuro. Eu não sabia fazer um rolamento. Não sabia. Nossa. Eu brigava. Eu falo pra todo mundo. Eu brigava muito. Eu era brigadora. Fazia uma força lascada. Força que eu nem sabia que eu tinha. Hoje eu vejo os meus alunos não fazendo força e aplicando a técnica. E isso é muito bom. Muito Isso bom. eu vejo que, então eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Entendeu? Tá dando certo. Tá dando no certo. caminho. Isso. Quais são os seus planos, tanto para a sua carreira na gestão de projetos e também para o seu projeto da Amazon? E como você vê, eu acho que a gente já até falou um pouco sobre isso, essa intersecção disso e como você vê a evolução disso para o futuro? Olha, a gestão de projetos, eu acho que, para mim, me trouxe, assim, Camila, mulher que trabalha fora. Eu dificilmente sairia
ou falar, ah, não, já chega. Eu acho que foi muito importante pra mim. Esse ano, até agora, né, tem sido... Eu tenho sido outra pessoa e muito melhor. Agora, da academia, a gente quer colocar uma raiz bem forte na academia. A gente quer trazer muitos alunos, mas alunos que estejam relacionados com a academia, sabe? Por exemplo, a gente até brinca, os alunos de Muay Thai são muito rotativos, porque o Muay Thai, o pessoal treina, geralmente no verão, e no inverno eles dão uma murchada. Mas esse ano não. Esse ano os alunos estão firmes, porque eles entenderam que o professor puxa e a gente puxa. Todo mundo tem que estar ali junto. Então, é fortalecer a base ali para o projeto. Desculpa. Para o projeto, eu pretendo que eles tenham mais visibilidade. Visibilidade, sim, competição. Então, ano passado a gente levou 3 alunos para lutar no Rio. Pagamos tudo, eu e o Kevin só. Não tinha ajuda de nada, não tinha ajuda de... Era só eu e ele, do nosso jeito, e conseguimos ajudar. Levamos 3. E esse ano vamos levar 7 crianças. Mais os pais, mais os professores. E esse ano... Ano passado eu não quis pedir ajuda para os outros pais, não quis... Esse ano eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Fiz um aulão, divulguei. Falei, olha, a gente vai acontecer um aulão que é para arrecadar dinheiro para essas crianças, vão lutar. Porque, assim, se ninguém me ajudar, eu vou pagar do meu dinheiro, do meu bolso e vou levar as crianças. Por quê? Eu quero que elas tenham um nome, eu quero que elas sejam... Ai, professor, o meu sonho é ganhar aquele campeonato. Então vamos lá. Vamos participar, né? Não, professor, eu quero ir lá, eu quero ir no Rio, você falou que já foi, eu quero ir também lutar. Então vamos todo mundo. O brasileiro é aqui em São Paulo. Esse ano levamos 2. Foi o primeiro brasileiro. Não tivemos nenhuma medalha. Mas, ano que vem, a meta já é triplicar esse valor, essa quantidade. Então, se levamos 2, a meta é no mínimo 6. Essa é a minha meta. Minha meta é chegar no final do ano e tá no ranking de uma federação. O projeto social da Amazon tá em terceiro, tá em segundo, de repente tá em primeiro. Essa foi uma das suas metas. Além de conseguir um lugar fora, né, da academia, estar no ranking da federação, ter essa visibilidade para o projeto. Porque tendo essa visibilidade, eu sei que eu vou alcançar mais crianças, eu sei que eu vou conseguir ter uma ajuda melhor. Porque, assim, eu falo para os meninos, a gente disponibiliza muito tempo para eles, com gosto. Eu faço realmente por amor, eu gosto muito de dar aula. Só que eu quero que eles comecem a ter esse reconhecimento. Pô, eles treinam todos os dias. Quero que chegue lá, uma marca fala, vou pagar 10 inscrições, sei lá. É isso, eu quero que eles sejam reconhecidos. Não é a Camila, não é a Academia Amazon School, é o projeto. Porque eu vejo que o projeto muda. Entendeu? Ele muda as vidas. Ele muda. Então, eu quero que o pessoal veja que a gente tá ali, que existimos. Tem, como você falou, a gente tá na Zona Sul, mas tem um outro campeonato que ele é muito grande aqui acho que ele tá no Capão Redondo. Ele é muito grande. Todo mundo de São Paulo conhece esse projeto. Todo mundo já ajudou esse projeto de alguma forma, algum dia. E é um projeto que começou pequeno, e o professor, com muita garra, foi levando. E hoje Meu, quando fala assim, chegou o pessoal daquele projeto, todo mundo sabe. É isso que eu quero. Referência. É uma referência. Quer ser uma referência. Exatamente. Então, quando você fala tem um outro lugar fora da academia, o que você quer dizer? Tem um outro lugar do projeto fora? Eu gostaria que fosse fora. Não gostaria que... Porque ali na academia, por ser projeto, né, eu entendo que não dá para colocar 2 aulas por dia, porque tem os alunos comerciais. Entendi, né? porque Então, ali você quer separar o espaço de filantropia para o espaço, né, comercialmente falando. Perfeito, tá? Porque para a academia, o horário que eu deixo para os alunos é um horário que, de repente, a academia podia estar rentabilizando. Entendi. E ela não faz, porque a gente cede, a academia, né, cede 1 hora do dia para aula das crianças. Então, a minha ideia é que seja fora mesmo. De repente, um galpão, um predinho de 2 andares, que a gente possa colocar um tatame grande, possa colocar algumas salas. Essa é a ideia. Para que você esteja aumentando o seu projeto, como você disse, de educacional. Isso, aí, exatamente. Né? Terapia, aulas, enfim. Exatamente. E ainda assim, sem custo nenhum. O pessoal fala, mas depois, quando crescer, você vai cobrar. Não.
um projeto Se eu não, social, né? se eu não cobrei agora que no início passamos muitas dificuldades, Então, hoje você pra que eu vou precisa cobrar lá de na frente? pessoas que queiram participar do seu projeto, que queiram Exatamente. contribuir financeiramente. Exatamente. Mas para isso também, eu entendo que eu preciso mostrar o que eu estou fazendo. Eu preciso que as crianças vão às competições. Eu preciso que todo mundo saiba o que é o projeto. Saiba como ele muda a vida das pessoas, entendeu? Não é, me ajuda, ajuda meu projeto aqui. Não é. Eu Não. quero que você veja, olha, as crianças O estão que indo, você está estão mudando. competindo, Mas eu entendeu? acho que isso você já está fazendo aqui hoje. Porque, por exemplo, o que você está mostrando o que você faz, olha só, você, né, até ensinando, até vida de criança, você está recuperando uma criança que aos 10 anos de idade, Sim, ela tinha vontade de se matar. E isso você tem noção disso? Isso é uma coisa assim incrível, porque nem todo mundo tem essa preocupação hoje. sim, Então, quando você está tratando a criança, está ensinando, e é aquilo, né, trazendo muito para o lado, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não vai esquecer. exatamente. Então, é esse o caminho. Então, e assim, aí já cuidando outras, que você vê que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, incluindo numa terapia, vendo que assim, harmonizando todas as áreas para que ele Exato. seja um ser humano formado, realmente, Perfeito. em todas as Então, áreas. pode ser que quando faça 18, 19 anos, essa criança que cresceu, nem queira mais fazer jiu-jitsu, nem que faça. Mas ela vai lembrar Ela vai ter uma base. de tudo que ela já viveu, de tudo que ela já passou. E dificilmente uma criança dessa vai esquecer, vai parar, né, de saber lidar com a pressão. Não vai saber falar. Não vai esquecer, vai ficar enraizado nela. O projeto, se uma criança entra lá com 4, pô, treina 8 anos com a gente. Não é pouco. É muito mais que muita Não, faculdade. e Entendeu? aprende muito, Exato. principalmente nesse período que, né, porque a criança, ela tem até os 7 anos de idade, Exato. ela se forma ali. Exato. Dos 7 anos aos 12 anos, você vai só moldar o Perfeito. caráter dela. Exatamente. É o que eu falo muito na reunião com É. os professores. Então, a gente tem que mostrar realmente, principalmente com os menores. A atenção é sempre com os menores. Sempre. Porque ali começa e quando chegar nos 10, nos 7, 8, a gente não vai ter trabalho. Só vamos modelando, Modelando. entendeu? E ter um ambiente, porque o ambiente também faz Sim, diferença. com certeza. Porque a gente sabe que o DNA de ambiente também muda as pessoas. Sim, Então, se a criança ela já tem esse ambiente, ela pode até ter outros ambientes ruins e que a gente não aconselha, e nesse acompanhamento também que vocês fazem, vocês vão conseguindo, de certa forma, essa criança também, ela vai mudar o ambiente dela que ela vive no lar dela. isso. Ela vai levar isso. Então, isso vai formando também, né? Quanto mais tempo tem, ela vai vendo que ela pode, que o ambiente é diferente, que as coisas são diferentes, que não é aquela imagem de mundo que ela tem. Exato. Então, isso é fantástico. Então, Exato. olhando Essa por é a essa meta. linha, Essa é a meta. E, claro, como a gente falou um pouco antes de começarmos, iniciar um projeto, iniciar alguma coisa, a gente sabe que o retorno não é amanhã, não é um ano. Eu comecei o projeto em 2021, mas eu sei que eu só vou ter um retorno, não digo financeiro, um retorno de reconhecimento para o projeto em uns 5 anos, você 6, vai construindo. não é agora. Então, eu tenho verdade. plena noção disso, tanto porque eu já abri a academia, né? Então, eu sabia também que ela só ia me trazer algum fruto 3, 4 anos depois. Então, isso já tá bem... Também até falo pro Kevin, não é que eu queira ultrapassar, mas eu quero chegar nos 5 ou 6 anos bem, com uma equipe boa, com as crianças bem treinadas. Porque se não for pra treinar comigo, fizer 12, 13 anos, quiser ir embora, vai, mas tem uma base legal. Não vai chegar numa academia, destratar alguém, de colocar um jiu-jitsu ruim. Não, vai fazer um jiu-jitsu Vai bom. estar ali a sua marca, né? Onde Exatamente. você construiu. E até uma vez uma pessoa falou pra mim assim: ah, mas depois essa criança vai embora e não vai nem lembrar de você. Não vai nem te dar um reconhecimento, não vai te dar nada. Você não vai ter nenhum retorno. Aí eu fiquei, na hora, dificilmente isso acontece comigo, mas eu fiquei muda de um jeito. Eu falei, pô, mas eu não quero Você não tá fazendo É, pra ter ser entendeu? reconhecido, você tá fazendo pra se doar. Entendeu? Quando a gente doa e tem o princípio de servir, é diferente. Então, aí depois, numa outra conversa, eu conversei com essa pessoa e eu falei assim, então, lembra aquele dia que você falou? Naquele dia eu pensei pra não falar uma coisa de repente errada, mas eu não quero um reconhecimento. Essa pessoa, inclusive, já teve um projeto. Não, mas eu já fiz, mas depois eles vão embora, nem olham pra trás.
Mas isso é uma coisa que, de repente... Que ele viveu. Exato, entendeu? Então, eu tenho plena noção de que se uma das minhas crianças quiserem sair, as mães mesmo já fazem isso. Elas vão até a academia, olham no meu olho e falam, ó, muito obrigada, agradeço de coração, mas não dá mais. Vou levar para uma outra academia porque tá ruim o horário, porque é um horário fixo, né, como eu falei. A logística para mim tá ruim, mas eu posso levar numa outra academia? Eu falo, fica à vontade. Leve, com certeza. Se você se não se incomodarem, pode levar esse kimono. Se quiser tirar o pet, pode tirar. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Tanto que, ó, teve uns 4 alunos que saíram do projeto por conta de... Porque a gente mudou de academia, né? De localidade. Ficou ruim a logística. Eu vou falar pra ele parar só porque não tá treinando comigo? Não. De forma alguma. Isso Pelo é amor de Deus. né? Saber que assim, você tá pra servir, pra ensinar. Exatamente. Então, independente do lugar, a sua base você fez. Exato. Sabe que ali tem um pouco da sua história, tem um pouco do... E se ele vai falar de mim ou me reconhecer, isso pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Não vai mudar quem eu sou, não vai mudar minha vida. Se falar, eu vou ficar muito feliz, obviamente, mas se não falar, tudo bem. Eu não vou ficar triste nem nada por Você isso. sabe que você serviu, você Exato. sabe que você fez o seu melhor. Exato. É isso. Bom, a gente tá caminhando aqui pro final. Eu agradeço muito a sua participação. Foi incrível. Foi curtiu? incrível. Eu amei. Parece que não passou nem 10 minutos. Foi incrível. A gente já tá aqui há 2 horas. Aí, tá vendo? E eu nem senti. Há Foi 2 literalmente horas. uma conversa muito descontraída, É. muito gostosa. Muito obrigada. E aí eu vou te falar uma coisa. Ó, olha para aquelas câmeras olhando. Tá. E eu queria que você desse um recado para as pessoas. Pensa agora, visualiza que todo mundo tá vendo o seu recado. O mundo inteiro, todas as pessoas do planeta Terra no mundo estão vendo. Seja por televisão, seja por celular, seja outdoor, seja pichado na parede. Qual recado você daria? Turma, eu gosto muito de falar, de chamar o pessoal por turma, né? Eles até dão risada. Turma, se possível, coloque no esporte. Não é demagogia, não é porque eu sou professora, mas porque o esporte realmente muda vidas. E não é para uma criança de 4, 5 anos pensar em ser atleta, mas de tudo que o jiu-jitsu ou qualquer esporte pode trazer e pode formar na criança. É totalmente comprovado que crianças que fazem esporte são muito mais resilientes, muito mais determinadas, sabem lidar com os riscos e prejuízos do que uma criança que nunca fez nada, que só fica no celular. Então, claro que cada um tem sua realidade de celular ou não, mas ponha no esporte. Jiu-jitsu, claro que eu vou recomendar, mas põe em qualquer esporte. Não vai se arrepender de forma alguma. Legal. E agora, se as pessoas quiserem conhecer do seu projeto, quiserem participar, ou contribuindo com aula, ou ampliando esse sonho seu de dar educação, onde elas te acham? Quais são suas redes sociais? Fala aí pro pessoal. O Instagram do projeto é Amazon School Kids. Pode falar lá, sempre sou eu que respondo. E tem, além disso, né, o meu perfil pessoal, Camila Pinheiro, que é o meu perfil do jiu-jitsu, sempre estou online. Dificilmente vocês vão ver minha carinha assim falando, mas eu sempre estou online, vejo todas as mensagens. Quem quiser participar, a gente vai fazer inclusive um aulão dia 10, para rentabilizar mesmo para a viagem das crianças para o Sul-Americano. Então, quem quiser participar, quiser divulgar, entre em contato com a gente. E pode divulgar, eu até falo assim, não precisa nem participar. Divulgando, todo mundo vai ver, todo mundo vai conhecer. E pode me contatar, né, por esses 2 Instagrams. É isso aí. Gente, então, quando vocês estiverem vendo, né, esse podcast, compartilha, comenta. Por favor. Indica para outras pessoas, seus colegas. Quanto mais pessoas a gente vai avançar, o projeto da Camila vai ser conhecido, a nossa empresa também. E é importante também as dicas, os comentários. Nós estamos aqui também para ouvi-los. Muito obrigada, Camila. Obrigada, gente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.